Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e eu já tive um cachorro com nome de vilão de novela. Fala pessoal, aqui é Fer Kenobi e cara, eu tenho a seguinte criatividade pra nome: Xaninha. Cara, isso aí é complicado, hein? A gente tem um miau aqui, né? Então se tu, de repente tu chamar assim com mais delicadeza... Mas é bem diferente de Xaninha, né? Xana é meio complicado. Um pouco só, né? Oi, gente, eu sou a Camila e eu culpo a Disney pelas minhas expectativas irreais sobre quantos pets eu posso ter. É verdade. E você assistia a Disney, hein, Camila? Muito. 101 Dálmatas aí, meu filme favorito até hoje. Tá tentando bater o recorde. Tá na missão, né? Oi, pessoal, meu nome é Tati, eu sou esposa do Cristiano. E como eu tenho um coelho, eu vou falar uma frase que diz muito sobre eles. Pet me, disgusting. Oi pessoal, eu sou o Santiago e quando eu nasci na minha casa já existia pet e o nome dele era Danger, mas a gente chamava Danger. Fala galera, aqui é o Renequim e eu já tive tanto pet em casa que eu consigo montar um time de Pokémon. 151? Não, pô, cabem 6 no time só, calma. Ah, tá. O Renequim ele tem um Pokédex pra poder registrar os pets que ele teve. É, tem um registro lá. Muito bem, ouvintes. No episódio de hoje a gente tá com casa cheia aqui pra falar de um assunto muito massa que começa na nossa infância, né? E depois a gente acaba trazendo pra vida adulta, que são os pets. Então a gente vai falar um pouco sobre as histórias que a gente lembra, nomes inusitados, momentos tristes talvez. E é isso. Então pega aí as suas caixas de transporte e as suas coleiras e vamos lá pro episódio. Pessoal, vamos lá para nossa sessão inicial aqui de recadinhos, abraços e tudo mais, né? Então, como é de praxe aqui, você tá acostumado já a ouvir o Perspectivas, né? A gente tem essa sessão aqui para agradecer aos nossos apoiadores, né? Os nossos amigos apoiadores que fazem, né, esse podcast continuar sendo produzido da forma com que é feito. Então, um grande abraço primeiramente aí pro Santiago lá do Incontroverso, né? O Santiago lá de Fortaleza e, cara... Santiago, precisamos dar um jeito de marcar uma viagem pra gente se encontrar, né? E também pra eu provar os queijos aí que vocês falaram aí, que tem queijo que é melhor que o queijo de Minas. Então eu duvido dessa afirmação, mas já é um motivo para eu poder visitar vocês aí em Fortaleza. Um grande abraço também aí para nossa grande amiga, grande fã, minha madrinha de casamento e tudo mais, né? Irmã aí de longa data, a Yara. Então, Yara, um grande abraço para você. A Yara, que é de Bragança Paulista, né? Está residindo, né? Em Bragança Paulista, terra da linguiça, né, Yara? Ai, desculpa aí, gente. Um mega abraço também pro Calanguinho, né? O Anderson Calanguinho, fã de primeira hora nosso, lá de Campo Mourão, né? Campo Mourão, que é a terra do carneiro no buraco, né? Tem um prato bem típico lá na região, né? Parece que tem uma festa bem grande ali na região, né, ô Calanguinho? Que é o Festival do Carneiro no Buraco. Então, depois você fala mais pra gente aí, ô Calanguinho, sobre esse festival, se é realmente gigantesco, né? Eu conheço, assim, de ouvir falar e parece que é um prato típico bem interessante. Caramba, carneiro do buraco, né, gente? Agora, num episódio de pets, é bem conveniente, né? Ai. Também tenho que mandar um grande abraço aqui pro nosso apoiador e amigo também, que foi agregado à nossa turma. Aqui o Júlio Macoge, que é lá de Salto, né? Interiorzinho de São Paulo, aqui do lado de casa. E, ô Júlio, depois fala pra gente aí, por que Salto é conhecido, né? Qual que é aquele ponto turístico, aquele prato típico que é só daí de Salto, né? Conta pra gente aí, pra gente poder também trazer aqui pros nossos ouvintes. E por último, mas não menos importante, um grande abraço aí pro Rafa Queiroz, né? O Rafael Queiroz e pro filho dele, o Theo.
Ambos, né, estão residindo lá em Itatiba, né? Uma terrinha bem bacana, né? Estive lá recentemente visitando os familiares da minha esposa, tudo. E é isso. Então, se você também quer ter o seu nomezinho lido aqui nesse começo de episódio, eu peço que você entre na nossa campanha do Apoia-se e apoie a gente, né? Lá você tem 3 faixas de valores que você pode escolher uma delas para poder ajudar a gente a produzir o podcast. Dependendo da sua faixa de valor, você tem acesso ao nosso grupinho no WhatsApp, né? O Grupinho da Alegria, onde a gente fala mais groselha, né? Do que a gente já fala aqui no podcast. E a gente também faz amigos, né? A gente conseguiu bastante amigos de infância ali dentro do nosso Grupinho da Alegria. Então isso é muito legal, esse contato mais próximo com a gente. Você também vai poder sugerir pauta, falar o que você gostou, o que você não gostou no podcast, enfim. Lá é um canal bem aberto com a gente, né? Pra gente trocar ideia. Mas se você não quer colocar o seu cartão de crédito ou não quer tirar boleto no Apoia-se, a gente tem uma nova modalidade de apoio, que é o Pix. Você pode mandar um Pix pra gente do valor que você quiser. Se quiser mandar 500 mil reais, 400 mil reais, fique à vontade, né? Então, o nosso Pix é o nosso e-mail, né? O perspectivasadulteradas@gmail.com. Você pode mandar um Pix pra gente, que também ajuda bastante na produção aqui do nosso conteúdo, né? Ajuda a pagar as contas aqui das trilhas, que a gente sabe que o Spotify tá derrubando trilha agora, né? Com as músicas de pessoas famosas. Então, a gente tem, né? Um banco de trilhas aqui que a gente paga recorrentemente, os custos com o site e, enfim, né? Os custos básicos ali de produção de podcast. Não é o salário do editor ainda, mas quem sabe, né? Mas é isso, pessoal. Se você quer ajudar, se tocar no seu coração pra ajudar a gente, pode ir pelo Apoia-se ou pode ir pelo Pix também. E um último recadinho que eu tenho, na realidade, que a Yara vai trazer pra vocês, é um recadinho bem importante e espero que vocês também colaborem aí com a gente pra esse recadinho, beleza? No mais, até daqui a pouco lá no episódio. Falou, gente! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui pra deixar um recadinho super importante. Opa, não, pera aí. Eu preciso mudar o tom. Ô, editor, capricha aí na música pra nós. O amor está no ar. O Dia dos Namorados está chegando, hein? E a gente está preparando um episódio super especial. Dessa vez, nós queremos trazer você, ouvinte, para participar com a gente, bem de pertinho, para aquecer o coração. Olha só, se você tem uma história de amor, de quase amor, ou aquele rolo que virou caos e depois virou aprendizado ou terapia, né? Então divide com a gente. Você pode também mandar o seu recadinho apaixonado para quem você ama. Pode ser um áudio, um texto. O que importa mesmo é ser do jeitinho que o seu coração mandar. Fica de olho no nosso canal de divulgação, que a gente vai deixar os links por lá para facilitar o envio, tá bom? A gente vai reunir tudo nesse episódio. Dose de romance, confissões sinceras e, é claro, aquela perspectiva apaixonadamente adulterada. Ajeita esse coração aí, prepara o áudio ou o texto e vamos lá fazer desse episódio o mais apaixonado da podosfera. Um beijo! Coisa aqui que eu queria já ver com vocês. O que define um pet, gente, na opinião de vocês? Eu acho o seguinte, o pet, ele é um companheiro, não é um brinquedo, não é um passatempo. Você tem uma companhia, né? Você vai colocar mais um membro ali na sua família que você vai ter que cuidar daquele bichinho e tal, tudo mais, como se ele fosse, às vezes, um filho, ou como se ele fosse, às vezes, um irmão. E muita gente, às vezes, fala assim, é meu filho, é tipo pai de pet, né, mãe de pet, esses negócios. Mas eu acho que é o seguinte, você não trata como um humano, porque ele não é humano, ele é um animal. Mas você tem que tratar ele como parte da sua família. Sim, tratar com respeito, com cuidado. E o que ele te traz de volta é justamente esse companheirismo, né? Ele vai fazer companhia pra você, ele vai estar te acompanhando nos momentos bons e
e ruins. Então eu acho que o pet pra mim hoje em dia significa mais um companheiro, um animalzinho que tá ali, um familiar, né? Por isso que até nos jogos de RPG, quando você tem um bicho que te acompanha, ele é um familiar seu, né? Então o mago, ele tem um familiar que é feito de energia ou que é o bicho em si, e eu acho essa definição bem legal. Ou seja, um familiar eu acho melhor do que um pet. Eu também não gosto muito desse termo pet, não. Você falando, eu lembrei muito exatamente o que tu falou, de jogos, né? Eu já assimilei logo como um companion. E eu acredito que é bem isso que tu falou também. Vai bem nessa linha mesmo, pode crer. Na cultura mexicana, né, o Viva, ele mostra isso pra gente também, que eles têm os alejibres, né, que são aqueles animaizinhos que te conduzem, né, no mundo espiritual também, né. Cara, como eu falei, quando eu nasci, na minha casa, já havia um cachorro, né, que era o Danger, e é difícil eu entender, porque eu não entendo o que é a vida sem ter um animal de estimação dentro de casa. Eu não conhecia essa realidade. Então, às vezes, isso é muito curioso, que a gente compreende que algo não existe quando a gente se depara com a ausência dele. E pra mim é algo que era quase como se fosse tão obrigatório quanto é ter, sei lá, ter almoço e jantar, ter uma cama pra dormir, ter pai e mãe, ir para a escola. Ter um animal de estimação era uma coisa simplesmente natural, não era algo especial pra mim. Simplesmente estava lá. E ele era, como foi dito, um membro da família, né? Assim, a gente sempre teve o hábito de ter muito carinho com os animais lá em casa. Então a gente brincava como se fosse um membro da família. Obviamente a gente compreendia que ele não era um ser humano de conversar, de falar, mas ele era capaz de compreender muitas vezes os sentimentos que a gente estava tendo naquele momento, as falas que a gente estava proferindo naquele momento. Então ele de fato interagia e fazia parte da nossa família. Então quando as pessoas me perguntam às vezes, você acha que vale a pena ter um animal doméstico, né? Uma pessoa que está com depressão e às vezes me pergunta isso, para mim é quase tão óbvio quanto me perguntar assim, você acha que vale a pena eu dormir, né? Vale a pena eu almoçar? Vale a pena eu trabalhar? É quase uma resposta que não faz sentido, não faz nem sentido ela ser feita, porque para mim seria quase obrigatório. E eu acho que tem tudo a ver com isso mesmo, né? Com o papel que aquele ser, ele desempenha dentro da nossa família. E quando ele é esse papel de companhia, então isso acaba se tornando uma condição obrigatória. Agora deu um nó na minha cabeça aqui, né? Questão de pet. Porque assim, o meu pai é peão, gente. Então assim, eu cresci com cavalo. O cavalo pra mim sempre foi um pet também. Mas não conseguia criar dentro de casa, né? Era pra fora de casa. Então assim, mas não deixa de ser um relacionamento que a gente tem. E eu falo que o cavalo, ele sente exatamente como você tá naquele momento. É muito legal que hoje você vê ecoterapia, né? O quanto isso é benéfico pras pessoas com deficiência, né? Não só pelo movimento que o cavalo faz, mas pelo convívio com o animal em si. E pra mim, esses grandes portes também, muitas vezes, não é pet, né? Mas é um membro da família, porque eu cresci com eles, né? Então, eu acho que entra aí também os grandes portes, né? Eu concordo. Eu acho que a definição não passa pelo tamanho, não. Concordo. Você falou agora um negócio de ajudar em tratamento e tal, tudo mais. Uma das coisas que me veio na mente aqui rápido, assim, você falou em tratamento e veio na mente logo com o cavalo, é porque, assim, o amor que o pet tem, né? O amor que o pet não, que o animal, esse companion, esse companheiro tem, é muito puro, gente. Você vê um cachorro, ele tá ali com um cara que tem uma mansão, ele tá com um cara que tem uma casa normal, ele tá com um cara que mora na rua. O amor dele não é uma coisa por interesse, não é por nada. Então é incondicional mesmo, né? Então essa experiência que a pessoa tem ao experimentar esse amor deve ser muito gratificante para pessoas com deficiência que experimentam isso. Deve ser muito bom para elas. Porque a maioria das vezes elas sofrem preconceito, às vezes tem problema com família, que a família não aceita que é daquele jeito. Então naquele momento que ela sente isso, esse amor incondicional, eu acho que isso deve ser muito importante para a formação, para ela entender, para ela se soltar mais. Então, realmente veio isso na minha cabeça e eu acho que é uma coisa que deve ajudar muito mesmo. Já ajuda a gente que tá tranquilo, né? Então, hoje feriado, a gente tá gravando aqui no dia 1º de maio. Eu passei o dia no Beach Park, né? Que é um parque que tem aqui em Fortaleza. Hoje fui com a família, a esposa e as filhas. E aí a gente chegou, né? E eu vim correndo pra poder gravar. Fui tomar um banho, porque eu passei o dia na praia, então aquele calor. Tomei um banho e vim gravar. E a minha esposa, quando ela entrou em casa, ela foi colocar o prato das cachorrinhas, né? A gente tem 3 cachorrinhas. E 2 delas correram pra comer, que provavelmente estavam com fome. Mas uma delas não quis ir comer enquanto ela não falou comigo. Então, assim, eu entrei, eu tive que parar o que eu tava fazendo, coloquei ela no colo, mimei um pouquinho, né, aquele dengue um pouquinho, aí sim foi que ela foi comer, porque até então ela não iria dizer assim, ó, isso aqui é mais importante até do que a minha fome. Né, essa companhia. Eu concordo com vocês, sabe? Que ter nossos animaizinhos é uma coisa surreal, é como se eles realmente fossem membros da família. E é por essa razão que
eu tenho isso muito fixo em mim, que nem toda pessoa deveria ter pets. Ou os nossos companheirinhos, né? Porque é muito fácil você ter, você adotar ou até mesmo você comprar. Mas cuidar, amar, cara, é outros 500, assim, completamente diferente. Porque eles vão te amar independente de você estar ali ou não. Mas você tem que retribuir, sabe? Você tem que fazer por onde. E eles são cativantes, né? Sim, demais. Nossa. A moça que trabalha aqui em casa, desde que minha filha nasceu, tem uma senhora que trabalha aqui conosco, né? E aí, quando as nossas cachorrinhas... A gente primeiro teve uma... Assim, já tive várias, né? Mas dessa leva atual, primeiro chegou a Tina. Porque quando ela chegou em casa, ela parecia a Tina Turner. E aí eu coloquei o nome dela de Tina. Toda descabelada. Exatamente. E aí, cara, a gente, aquele apego, assim, negócio medonho com a cachorrinha, a gente quer o filhote da Tina. E aí a gente pôs a Tina pra cruzar, e quando nasceram 4. E eu disse, eu não tenho coragem de vender, então vamos ficar com todos. Mas não dava pra ficar com todos. E aí a gente fez o seguinte, uma das fêmeas ficou com o Gerardo, né, com o GG, um macho que nasceu na ninhada ficou com meus pais, então eu convivo com ele o tempo todo, e 2 fêmeas ficaram conosco. Então a gente não teve coragem de vender nenhum, nem de dar, assim, pra alguém que eu não pudesse ver com frequência. E a Zélia, que é essa moça, ela disse, eu não gosto de cachorro, não gosto de cachorro. E uma das cachorrinhas que nasceu dessa ninhada ficou alucinada pela Zélia. Pra onde a Zélia vai, a cachorrinha vai atrás. Aí quando foi um dia, eu tava na cozinha tomando um café e o celular da Zélia tava em cima da bancada, né? Aí daqui a pouco o telefone da Zélia toca, quando acendeu a tela que eu olhei, o papel de parede era a foto da Sakura, que é justamente essa cachorrinha. Aí eu disse, Zélia, não era tu que não gostava de cachorro, não? Não, eu não gosto não. Eu botei a foto aí só porque eu queria ver como é que botava a foto. Tá certo. Com certeza. Tá bom. Acredito, tudo bem. Então, assim, eles conquistam mesmo, não tem jeito, cara. Até quem diz que não gosta, não tem como não se apegar. Não, mas é isso mesmo. Até a história, né, de como que o humano, né, em si começou a ter os animais de estimação, porque, assim, até hoje eu acho que, assim, a simbiose que tinha antigamente, que era a questão o humano, ele provia comida, né, pro cachorro, e o cachorro provia proteção pros rebanhos, né, quando os seres humanos começaram a se assentar, né, começaram a deixar de ser nomes e começaram a se assentar, eles começaram a ter esses cachorros porque eles protegiam ali o bando de outros cães ou de outros lobos e tudo mais. Tanto que dizem, né, que o lobo foi o primeiro a ser domesticado e via o ser humano como um alfa que provia alimento e tudo mais. E aí ele começou a ter essa domesticação em si. Então, desde sempre é uma simbiose. Você dá algo ao animal, o animal te dá algo em volta. Antigamente era essa proteção, esse cuidado com o rebanho, cuidado até com os filhos, né, com as crias do ser humano, com os filhos que estavam ali brincando, às vezes o cachorro estava ali sempre ao redor. E hoje em dia você tem até a questão da simbiose emocional também. Então você chega em casa, tanto que tem várias tirinhas aí na internet que fala isso. Você chega em casa um dia estressado, você vai dar um abraço no seu bichinho, brinca ali com ele um pouquinho, o estresse vai embora, porque você vê ali a importância de estar interagindo e tal, tudo mais. Então é essa simbiose que a gente tem hoje em dia quando cria em casa e tal. É essa questão do desestresse, da parte de estar feliz por estar vendo o bichinho contente. Por isso que eu falo que é a mesma coisa com o filho. Se você chega em casa, você abraça seu filho, abraça sua filha, você tá querendo ver eles bem, eles se sentindo felizes e tal, tudo mais, isso te deixa feliz também. Então eu acho que é a mesma coisa quando você tem um pet. E eu concordo com a Camila também, viu? Eu acho que não é todo mundo que deveria ter pet, não é todo mundo que tá preparado pra ter pet. Aqui na Irlanda, né, pros ouvintes aí, eu moro na Irlanda, e aqui, cara, tem muito problema com abandono de animal. Mas é assim, é muito problema. A galera chega no verão, que vai aproveitar os parques, aproveitar o quintal, né, tal, tudo mais, compra uns cachorrinhos, fica ali com cachorro, com gato, com furão, com qualquer coisa, aproveita ali no verão, com as crianças brincando no parquinho, chega, entra na parte do outono pro inverno, não pode mais ir muito pra fora, porque é muito frio, o que é que eles fazem? Abandonam os bichos. Então aqui, cara, tem demais. E tem muita gente que não tá nem aí, cara. Assim, meu bicho tá doente, é sacrificado. Caraca, Nossa, isso é bizarro, né? Então assim, nossa, cara, é absurdo. É porque as pessoas, elas querem a parte boa de você ter um companheirinho aí, né? Tipo, a ideia mais instagramável da situação, mas não quer a parte do perrengue, né? De você saber que você vai ter que ensinar ele a usar caixa de areia ou fazer as necessidades em algum lugar. Não quer essa parte que você tem que limpar, que você tem que cuidar, que não é só brincar e ai, que fofinho e acabou.
né? Esse é o problema. Já dizia o tio Ben, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Exatamente. Nem todo mundo quer ter responsabilidade. E dá trabalho. Dá muito trabalho. Nossa, eu tenho uma das minhas cachorrinhas que quando... A Helena dá muita risada disso e ela sempre conta pra todo mundo. Eu vou contar também pra vocês. Quando ela chegou, ela tinha 30 dias. E hoje ela tá com 5 aninhos. Só que assim, ela dormia na cama comigo, porque os meus dormem todos na cama comigo, sabe? E ela era muito tiquinha, né? E eu não acordo nem por misericórdia. E aí, por 2 vezes, ela acabou fazendo xixi na minha cabeça, no meu cabelo. E aí, Meu Deus do céu. gente, no alto do inverno, eu moro na serra, né, da Mantiqueira aqui. E aí, frio pra caramba, 5h30, 6 horas da manhã, eu acordando, lavando o cabelo, colocando o travesseiro pra lavar. E ela lá, pleníssima, sabe? Você não acordou, você não quis me descer, eu tive que fazer Teve que te avisar, né? então, ela tentou me avisar, eu não acordei. Então, a culpa é minha E também. eles ficam tão encabulados, né, quando eles fazem isso, porque eles sabem que não é ali que é pra fazer. Sabem. No caso, eu não sei se ela sabia porque ela ainda era uma bebê. Mas hoje em dia ela não erra mais. A gente tem portinhola na minha casa, sabe? A gente tem também aqui. Aí elas vão pro quintal, vão pra grama e nada de sujeira em casa. Elas são muito educadinhas. Na verdade, sabe sim. Eu tenho um coelho, né? Eu e o Miau. Nós temos um coelho, o Abel. Inclusive tá aqui rondando a gente. O Abel, ele veio pequenininho também, igual vocês estavam falando, né? Acontece muito agora. Acabou a Páscoa. Muitos acabam dando coelho pra crianças, né? Como presente de Páscoa. Eu acho um absurdo isso de vender coelho na época da Páscoa justamente por isso. Porque depois aumenta pra caramba o número de doações desses bichinhos em grupos, assim, de doações, né? E principalmente quando chega na adolescência, que eles começam a marcar território e faz xixi pra casa inteira. Aí você tem que castrar ou tem que ensinar. E diferente do que muitos pensam, o coelho também aprende a usar o cantinho, uma bandejinha pra fazer as necessidades dele. O Abel, ele usa. Só que quando ele se sente contrariado com alguma coisa, por exemplo, quando a gente leva ele na veterinária, porque a gente tem que levar todo mês pra cortar o dentinho, que ele tem uma má formação na boquinha, e o dentinho cresce torto. E a gente leva ele todo mês. E ele fica indignado. Tem que levar na ortodontista, não? Bota aparelho no Abel. Botar aparelho. E ele, quando ele tá indignado com alguma coisa, quando ele não ganha o biscoitinho na hora certa, quando a gente não levanta no horário certo, ele faz as necessidades dele, faz xixi no canto da cozinha, do nosso quarto, pra reivindicar, sabe? Pra fazer de pirraça mesmo. Então, ele é pirracento, esse bicho. Menino mal criado. O coelho, ele dá carinho pra vocês? O carinho dele é uma forma muito peculiar, porque ele não gosta de colo, assim, em situação nenhuma. Ele não gosta que você pegue ele, pra você ter uma ideia. Mas isso é todo coelho ou só o Abel? Só o Abel. Tem coelhos que aceita de boa, né? O coelho anterior que a gente tinha, o Billy, ele adorava colo. Então, ele ficava muito no meu colo. No colo do Miau, ele já não gostava muito de ficar. Então, depende muito de coelho pra coelho. Aqui, o Abel, ele enganou a gente no dia que a gente foi buscar ele. No primeiro dia, eu peguei ele no colo. Eu falei, nossa, ele gosta de colo, não sei o quê. No segundo dia, ele já não quis mais saber, entendeu? E o carinho dele, ele cutuca o pé da gente, assim, com a cabeça. E ele quer carinho no chão. Então a gente deita no chão, senta no chão e fica fazendo carinho nele. E ele cobre. Nesse momento, ele tá do lado do Miau ali, cobrando carinho do Miau. E o Miau tá fazendo carinho nele, porque se não fizer, ele fica indignado. Exatamente. Mas os animais sabem, cara. Eles sabem a hora de... Vocês falaram aí também a hora que tem pra comer, como faz as coisas e tal. Pô, eu tinha uma tartaruga, cara. A tartaruga sabia exatamente quando ela tinha que sair pra ir comer. E às vezes, por ser réptil, ela fica, sei lá, uns 2, 3 meses lá parada, até que o bicho morreu, mas ele tá lá, sai direitinho, certinho, com a hora regrada, certinho. Até a tartaruga. Tem um negócio curioso aí nessa frase, esse verbo aí. Tinha uma tartaruga. Como assim? Pô? Tartaruga, ela vive... Então, não, tá cedo pra chorar ainda, né? Tá cedo pra chorar, vamos falar. Daqui a pouco a gente vai pro momento bad vibe aqui. Eu fiquei curioso com essa história aí, como é o verbo tinha e uma tartaruga na mesma frase aí. Me enganaram. O que é isso? É um mascote. Mas parece gato. É um gato, mas pode ser usado como mascote. Mas para que servem os mascotes? Era para ser usado como gatos. Mas aproveitando já, a gente falou um pouco dos pets que a gente tem atualmente, mas vamos partir então um pouco para as lembranças de vocês desde o início, né? O Santiago falou que desde sempre você lembra de pets, né? Ou bichinhos na sua casa. Mas você lembra do primeiro
assim, que você tem em mente? Quando eu nasci, como eu falei, tinha o Danger, e uma coisa que era curiosa é que a mamãe disse que o Danger, ele era meio arisco com as pessoas. Mas quando eu nasci, né, eu era bebê e eu queria brincar com ele, aí eu não sabia brincar, então ele se escondia de mim porque eu queria puxar ele pelo rabo como se fosse um carrinho. E a mamãe disse que eu fui a única pessoa que fazia isso com ele e ele não agredia, não latia, não fazia nada comigo, como se ele compreendesse que eu era um pedacinho de carne, uma bostinha de gente ali que não iria oferecer ameaça a ele, né? Ele sabe que tu não tá fazendo por mal. Exato. Quando o Danger faleceu, ele já tinha, sei lá, os seus 13, 14 anos. Como ele era mais velho do que eu, né, eu era criança e eu lembro de ter sofrido muito com a partida dele, porque afinal de contas, ele era um irmão, como eu falei, né? Eu nasci, ele tava lá em casa. E aí veio outro Danger que era neto desse, que tinha falecido. E esse foi algum vizinho simpático, deve ter jogado alguma coisa e ele morreu envenenado pouco tempo depois. Caraca. Foi, cara. E aí eu lembro que eu fiquei desconsolado, arrasado, e meu pai disse, não, a gente vai providenciar outro. Aí veio uma fêmea, que foi a primeira vez que eu tive uma fêmea, que foi a Kika, né? E desde então já foram várias. Aí teve a Mel, teve a Malu, e a gente teve uma Lili, aí depois da Lili veio a Tina, depois da Tina eram Sakura e Milk, que estão hoje as três, Tina, Sakura e Milk. Na minha casa, quando uma começava a envelhecer, a gente já providencia 2 ou 3 para poder suprir ali aquela ausência que vai se abrir na nossa família em algum momento. Então a gente meio que se acostumou à ideia da perda, mas a gente sempre deixa alguém no stand-by para esperar. Foram todos cachorros. Todos cachorros. Na verdade, eu descobri, assim, eu tive 2 gatos, que foi o Mimi e a Ninon, e eu descobri no Novela Cast que Ninon era o nome de uma personagem de novela. Olha aí, até nos pets a novela tá presente na minha vida. Descobri lá, ouvindo o Novela Cast, alguém falou que tinha uma personagem de novela que se chamava Ninon, e eu descobri que lá em casa tinha uma gata que não era Ninon, mas tirando isso, assim, tirando o Mimi e a Ninon, a gente nunca teve outros animais. Eu lembro de ter tido coelho lá em casa, por exemplo, mas foi por pouco tempo, né? Eles eram um casal, e aí quem cria coelho sabe o que acontece. 300 coelhos. A cada 28 dias, uma ninhada. Porque não tem período fértil. O período fértil é o macho junto com a fêmea ali. Exato. E aí, meus pais deram esses coelhos pra alguém, pra algum... Eu não sei, pra algum criador. Esses 50 coelhos que ficaram... Exato. Alguém que ia criar, fazer uma fazenda de coelhos. Exatamente. E aí a gente ficou só com os cachorros mesmo. Então, mas na minha casa sempre foi cachorro, cara. Eu nunca tive vontade de criar pássaros, né? Eu acho muita crueldade criar pássaro. Eu não tinha gato, né? Assim, eu não tive o apego de criar gatos, porque a gente criava cachorro, e aí tinha aquela coisa, o medo de um acabar brigando com o outro e tal. E peixe não me atrai, não me apetece. Um bicho que não me interage muito comigo me incomoda. É verdade. Sabe se ele tá feliz, se ele tá triste. Exatamente. Não sabe se se afogou, né? Exato. É a hora que ele tá com fome. Eu tive muito peixe já. Nossa. Pra não dizer que eu não tive, quando a minha filha nasceu, a gente teve vários peixes beta, todos azuis, e todos tinham o nome de Blue. Mas tu colocou todo mundo junto? Não. Ia ser da hora, hein? Rinho de beta, pô. À medida que um ia morrendo, cara, a gente ia colocando o outro lá no lugar. Pega o Blue 3. A gente parou com a ideia quando a minha filha um dia percebeu, porque ela disse, pai, o Blue tá menor do que ontem. Ele emagreceu. Foi no banheiro. Aí parou, né? Aí a gente decidiu, disse que, olha, depois que esse Blue aqui morrer, a gente vai parar de criar peixe beta, porque a gente não sabe criar peixe beta. Cara, tu contou essa história, só que o pai do amigo meu faz isso pra neta dele, só que com caranguejo, cara. Nossa senhora, maluco. Cara, ele levou um caranguejo aleatório e, tipo, ela ficou ali com o caranguejo. Só que o caranguejo morreu, ou eles foram fazer o caranguejo, sei lá. Ela meio que se apegou ao bicho, né? E aí ele fica comprando caranguejo e colocando, sei lá, ali perto, tá ligado? Pra substituir. Mano, é muito bizarro. Eu não sei quando ela vai descobrir, né? Mas, em algum momento. Cara, muito engraçado. Caraca, algum momento descobre. Reposição de caranguejo. Agora eu não lembro se era caranguejo ou siri, né? Mas algum crustáceo desse aí da vida. Cara. E aproveita aí, Relequi. Qual é a primeira lembrança ou o primeiro pet que você lembra? Cara, então, eu já tive de tudo. Já tive peixe, eu não tive gato, né? Eu tive peixe, cachorro, hamster, periquito, já tive cachorro, já falei, né? Nossa, tanto que eu falei, dá até pra fazer um time de Pokémon. Dividir por tipos e por voador, terrestre, essas coisas todas. Mas a primeira lembrança que eu tenho é com a tartaruga. Eu ganhei ela quando eu tinha 6 anos, que foi em 97, vai fazer 7 anos. Aí eu ganhei ela. Minha tia, na época, comprou, não sei se vocês conhecem, um mercado grandão aqui no Rio, chamado Mercadão de Madureira. É como se fosse o mercado municipal de São Paulo. Ele é bem grande, vende de tudo, tem um monte de coisa. E vendia, né, animais silvestres. Naquela época, era tranquilo tu achar. Então, veio uma
tartaruga pequenininha, do tamanho, sei lá, muito pequenininha, do tamanho de uma tampa de garrafa de 500ml, sabe? Muito coisa pequena, estava bem pequenininha. Aí a gente botou numa caixinha toda furadinha, ela foi crescendo. Cara, ela sei que antes dela morrer, ela tava do tamanho de um notebook de 15 polegadas. Era quase uma pedra. E assim, ela foi minha primeira, eu sempre tive vontade de ter um cachorro, só que aí minha mãe não queria, porque a gente morava em apartamento e tal. Não que uma boa ideia ter uma tartaruga no apartamento, né? Mas era mais fácil de cuidar. Só que o bicho não interagia muito. Como toda tartaruga. É uma pedra no meio do apartamento, né? Como é que você ia fazer carinho numa tartaruga? Fazer carinho no casco, na cabeça, na patinha? É complicado. Mas assim, até o bicho que interage pouco, a gente sentia apreço por ele, né? A gente gostava dele. E aí começou a ver essas coisas que nem eu falei mais cedo pra vocês. Que ela conhecia o lugar de comer. Se ela chegasse e a comida dela não tivesse lá, ela voltava. Não tô de sacanagem, ela voltava e ia pra onde a gente tava, entendeu? E a gente, não sei se era coincidência, mas a gente entendia. Pô, tá sem comida, ela não quer comer. Cara, muito legal. E só que assim, não tem como é que a gente ia cuidar dela? A unha dela crescia, às vezes a gente cortava quando dava, porque a gente não sabia se ia machucar ela ou não. Mas era muito complicado. E ela ia começando a andar, e ela ia andando nos pisos, e ela ia escorregando. Cara, era difícil criar ela. Mas assim, a minha avó, ela teve uma tartaruga, hoje tá lá ainda, deve ter uns 70 anos, não sei. A tartaruga tá lá. Aí eu falei, pô, tô de boa, não vou ter, né, problema com tartaruga morrer tão cedo. A história que me contava era que eu ia ficar pros meus filhos, pros meus netos, beleza. Eu vou primeiro que a tartaruga, né? Aí, em 2018, ela com 21 anos. Aí eu acordo com a minha mãe com ela na mão. Renato, acorda, a tartaruga morreu. Meu assim, Deus! Desse choque. Faltou jogar a tartaruga na tua cabeça, tá trabalhando. Quase o Mario, né? Eu não esperava. Então, quando ela botava a cabeça pra dentro, a gente achava que tinha algum problema e tal, a gente batia atrás dela que ela aparecia, né? Era o código. Cara, a gente batia, ela não aparecia. Falei, mãe, o que a gente faz agora? O que a gente vai fazer? Vai enterrar? Vai ver se morreu mesmo? A gente não sabia se morreu. Uma pergunta besta, a tartaruga fica dentro do casco quando morre? Ela fecha, como se estivesse se escondendo. E a gente batia, mexia, a pata tava dura, ela não conseguia sair. Pô, só deve ter morrido. Aí, cara, aí foi tenso. Fiquei 2 dias chorando no banho. Pô, foi complicado. Mas ela tinha morrido mesmo? Morreu. Eu conferi antes, velho. Será que não foi um plano de fuga dela? Não sei. Agora que tu me falou... Dá uma olhada lá. Ela tá num canteiro, num shopping. Como é que é? Você enterrou no canteiro do shopping? Não é do shopping. É lá de fora, tipo uma avenida. Né? Tem uma avenida, tem um canteirinho lá. Tá. Não é simpatia, não. Não é Porque eu ia simpatia, chegar não. nessa parte. Tem um... não é simpatia, não. Tem um canteiro perto do shopping que eu moro aqui perto, né? Aí a gente enterrou ela ali. Sei lá, quando um cachorro ou um gato morre, a gente sabe o que fazer, né? Então, a tartaruga não. Porque eu vou enterrar ali, não sei, cara. Assim, o choque dela ter morrido só com 21 anos, sabe? Cara. Mas ela foi o primeiro. Eu sempre quis ter um cachorro, mas assim, às vezes quando eu era pequeno, eu lembro disso. Falei, pô, mas as crianças com cachorro, eu vou interagir como com a minha tartaruga? Vou levar a tartaruga pra passear. A coleira, tá ligado? Ela também cortava um dobrado comigo. Ela colocava na piscina pra ver se ela nadava, só que ela era tipo um jabuti, né? Ela veio lá terrestre, né? Não! Por que será que ela durou só 21 anos? Socorro! Isabel! Isabel, me ajuda! Eles estão me julgando! Me tira daqui! Eu não aguento mais! Isabel, me ajuda! Não, mas eu não fiz maus tratos não com ela, pô. Não, longe de mim, a gente cuidava bem dela. Mas é sinistro. Eu não entendo porque ela durou só 21 anos. E eu ficava preocupado. Falei, mãe, a gente nunca levou a tartaruga num veterinário, porque não é comum, né? Ter um veterinário para animais Exóticos. Exatamente. Então, aqui não tinha nenhum por perto. A gente não sabia o que fazer. Então, se ela tivesse algum problema ou não sei. Ela colocava ovo, cara. Ovo sem nada. Ah, isso é verdade mesmo. Ela colocava ovo com casca vazia. Aí que eu fui descobrir Que ela era fêmea. que ela era fêmea, porque a gente não sabia. O pessoal falava, vira o casco, se tiver uma covinha é fêmea, se não tiver é macho. É ou o contrário. Era um negócio muito Você até comentou, né, que o nome dela era Júpiter, né? Porque você achava que ela era macho, né? Isso, o nome dela era Júpiter, porque eu achava que ela era macho, era o nome do meu cyberpunk preferido. Aí eu deixei, mas aí depois ficou Júpiter mesmo. Só que a gente nunca chamava pelo nome, né? Tartaruga, eu acho que não atende também, se chama por nome, né? Tipo, como é que eu falei? Não chama, não, vem cá, Júpiter. Demora meia hora pra vir. Você vai ficar falando, tá? E a minha mãe, tem mais uma história engraçada dela também. A minha mãe acostumou ela a comer carne, cara. Meu Então, Deus. a gente tinha que ficar de olho no pé, porque podia tomar uma mordida da tartaruga. É assim. Era uma tartaruga carnívora, pô. Não, e mordida de tartaruga dói, né? Porque ela trava a boquinha. É, porque tem tipo uma serrinha. Ela tem uma serrinha ali, não é dando dente, tipo uma serrinha que ela tem, sei lá, meio esquisita na frente do rostinho dela. Cara, a gente tinha que ficar de olho. Aí eu sentia a respiração dela, já botava o pé pra trás. Eu gostava muito, cara, da tartaruga. Gostava muito dela. A gente sentia falta quando ela hibernava, né? Mas será que ela
não hibernou e vocês enterraram a tartaruga, gente? Não, porque é diferente. Ela tava realmente, tipo, sabe, um corpo sem vida. Um corpo sem vida é muito bom. Cara, eu fiquei várias vezes me fazendo essa pergunta, gente. Igual vocês provavelmente estão fazendo agora. Não, daqui a pouco ele desce correndo, vai até o shopping lá, o canteiro, pra ver se a tartaruga não tá lá. Mas ela foi minha primeira. Aí depois, assim, na infância, eu tive um peixe. Eu cresci numa casa que tinha umas 2 ou 3 gaiolas de passarinho nesse apartamento da minha mãe. Então, só que o passarinho também interage muito e é como o Santiago falou, eu nem gosto muito, né, cara? Outro dia eu fui pro zoológico, vi os pássaros lá com a asinha cortada pra não voar. É bizarro. Eu não gosto muito, não. Mas eu tive periquito, já tive muita coisa na infância. E depois de velho, que eu fui ter cachorro. Velho não, né? Ele, com 15 anos, depois da infância ter passado. Aí ele durou até os meus 32. Tu falou de hamster, aqui eu lembrei depois que aqui em casa a gente também teve um hamster que era suicida. O quê? Como assim? Aqui tinha aquela, se ela pegasse a gaiola aberta, ela pulava e era alto, cara, onde a gaiola dela ficava, e aí dizia que ela era suicida. Aí um dia a gente chegou em casa e ela tava morta. Eu não sei se foi suicídio ou não. Caraca, velho. Tu falou, cara, o meu hamster, ele durou 2 anos, né? É o período que o hamster vive. Então viveu bem. É Solineuso o nome dele. Não sei se vocês vão pegar a referência. Na época eu via diarista, então tinha a Solineusa. Eu gostava muito dela. Aí eu coloquei o nome de Solineusa. Porra, não tinha outro nome, era ele. Só, cara, ele era muito louco. Pra fazer o exercício dele, na rodinha, ele não ficava na rodinha. Ele subia na rodinha e ficava esmagado entre a roda e a gaiola e ficava correndo ali, cara. Muito louco. Cara, nos 21 anos que eu tive a tartaruga, ela não deu tanto trabalho igual os 2 anos do hamster. Não, cara, hamster dá trabalho pra caramba. Hamster é difícil. A gente soltava da gaiola. Teve um dia que ele se enfiou no armário, esses que tu não tira nunca, só quando vai se mudar, né? Esses que ficam bem na parede, assim, que tu não tira nunca e acumula poeira no cantinho. Cara, ele saiu todo cheio de poeira. Ele era branco, ele saiu preto, cheio de poeira, cara. Caraca. A gente achando que o hamster tinha fugido, nunca mais saiu da gaiola. Muito engraçado, cara. Bons tempos. Porra, saudade de Solineusa. De nomes estranhos, aí eu vou puxar a Camila agora pra falar das lembranças dela, porque, cara... Mas nome estranho? Será que eu tive algum pet que teve nome estranho? Não me recordo. Não, só a Mara Ruth, o Lipe. Assim, na minha casa a gente também sempre teve pets, só que é diferente. Eu tinha os meus, a minha mãe tinha os dela, e o meu padrasto, o pai da Tati, tinha os dele, né? Por muito tempo foi só o Jack que ele teve, que era um cachorro que ia buscar minha mãe no trabalho, por incrível que isso pareça. O meu primeiro cachorrinho era um Basset. Eu lembro de ter ganhado ele numa cestinha verde da chefe da minha mãe. Só que eu acho que foi a minha mãe que deu o nome pra ele, né? Porque minha mãe é psicóloga e o cachorro chamava Freud. O cachorro tava sentadinho na caminha dele, bracinho cruzado, só com aqueles olhinhos assim, cerradinho, olhando. Bem julgador. E um cachimbo, né? E o engraçado é que minha madrasta, ela nem é da psicanálise, é da TCC, né? Vai entender ela. Ah, mas Freud explica, né? Freud explica. Aí depois, assim, que era meu mesmo, né? Eu tive a minha primeira gata, que é a Mel. E tive a Fadinha também, que era da Carinha de Anjo, que eu acho que tinha um cachorrinho na Carinha de Anjo que tinha esse nome. Carinha de Anjo. E aí eu tive essa Pinscher, que era, nossa, encapetada. Só a dúvida, eu nunca tive Pinscher. Ele já vem com o capeta incorporado ou é o da Já vem de fábrica, já. Ele já vem de fábrica. Ele já vem instalado no firmware do bicho, né? Já. Exatamente. O Pinscher, ele não nasce, ele é invocado. E a minha Pinscher era terrível, encapetada, chamada Fadinha. Era incrível. Sou Fadinha do Dente. Aí teve a Mel, que era minha gatinha, que foi meu padrasto que comprou ela por R$5 pra mim. R$5? Era uma siamesa. R$5. Caramba, R$5 a gatinha. Você lembra da Mel, né, Tati? Uhum. Era uma siamesa. Aí depois dela, nossa, a Mel viveu muito tempo comigo. Morreu de velhinha. Eu tive a Pipoca, que era uma gata preta e branca, muito fofinha também. Também viveu aí uns 13 anos. Mas assim, nesse meio do caminho, eu tive uns pets meio estranhos. Porque, como eu disse, eu tive também uma tartaruga. Eu dei de presente pra minha tia depois, porque ela não interagia, era bem isso. O nome dela era Tatá. Mas ela morreu também, gente, não sei. E era muito engraçado, porque a minha tia carregava ela dentro da bolsa pra todo lugar. Caraca, uma buta de uma véio. tartaruga e ela carregava na mala.
tipo, vindo de São Paulo pra Cambuí, ela trazia a tartaruga na mala. Eu acho que se a polícia parasse, ia dar um BOzinho, sabe? Eu ia falar isso agora. Eu acho que ela era uma tigre d'água, né? Ela tinha que ficar na água, aquela tartaruga. E ela carregava na bolsa. Aí, Eu não sei, Tati. Não sei mesmo. Chegava lá, a tartaruga parecia um maracujá seco. O que tá acontecendo com essa tartaruga? A tartaruga, água! Mas ela viveu bastante, viu? Tá vendo? Ela sobreviveu, né? Ela sobreviveu. Tadinha, mas ela era super companheira da minha tia. Minha tia conversava com ela o dia inteiro, coitada do Tatá. Essa aí é que devia ser a Freud, né? Essa devia ser a Freud. Essa aí deve ter visto muita coisa. Aí eu tive também... Gente, eu tentei procurar a raça, mas eu não achei. Era um ratinho, mas bem pequenininho, menor que hamster. E ele tinha um rabinho bem comprido. E era preto e Não branco. é aquele sei que russo, o anão russo, não? Não sei. Mas era bem pequenininho, assim, sei lá, centímetros. Era um Pokémon. Era quase um Pokémon. E aí meu pai me deu um casal. Ai, meu Deus. E aí, passou uma semana, de 2, tinha uns 6 lá. Caraca. Aí na outra semana, tinha mais uns 10. Assim, chegou num ponto que parecia que os ratinhos estavam grudados nas gradinhas da gaiolinha, tipo, pedindo socorro, sabe? Por favor, para! Superlotação. Superlotação. Tenho certeza que a ratinha devia estar pedindo socorro mesmo. Socorro, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. O ratinho era bom, hein? Era, o negócio era feio lá. E aí, minha mãe não aguentava mais. Aí minha mãe levou numa agropecuária pra vender os ratinhos, porque, nossa. E ela ainda falou assim, vende um só pra cada pessoa, porque senão vai virar um mundaréu de rabo. Meu Deus. E aí, a minha mãe, nesse meio tempo, né, eu tinha minhas gatinhas, minhas cachorrinhas, e tive ocasionalmente hamster, peixe, né, os beta da vida. Mas a minha mãe, ela tem uns gostos peculiares. E a gente morava na roça. Então, era costumeiro ela deixar alguma perereca ou sapo entrar dentro de casa. E cuidar deles, como se tivesse tudo bem. Mas isso ela faz ainda, porque esses dias ela falou que tinha um sapo Ela que faz, fica lá Tati. todo dia conversando com ela lá na sala. Ela faz. E assim, gente, eu tenho muito medo. Eu tenho pavor de sapo, sabe? Assim, de me dar até tremelinho. E era rotineiro. Eu tava tomando banho, daqui a pouco eu vou abrir o box. Putz, como é que eu saio do box agora o sapo aqui fora, sabe? Era bizarro. E aí teve uma vez que ela tava criando uma pererequinha no banheiro. E eu tava tomando banho, daqui a pouco eu sinto um negócio gelado no meu pé. meu Deus do Caramba, tá um pingo gelado, né? Um pingo gelado caindo aqui. E eu lavando o cabelo, olho fechado. Aí falei, caramba, mas tá gelado ainda. A hora que eu olhei pra baixo, a bichinha tava grudada no meu pé. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas ela não desgruda fácil. Principalmente se você tá molhado. Aí eu chutava assim e não saía. Aí daqui a pouco ela desgrudou, deu um pulão, saiu de dentro do box. Eu saí correndo, chorando. O meu padrasto falou assim, o que aconteceu? Eu falei, a mãe tá criando outro sapo dentro do banheiro. Outro sapo? E aí quando ela chegou, ela falou assim, o que você fez com a minha pererequinha? Ela tá lá, eu que nunca mais vou tomar banho. Ela tá pleníssima lá. Ai, mas assim, eu levava muito bicho pra casa. Você só? Então, eu levava e dava de presente pra minha mãe, e aí a gente dava de presente pro meu padrasto. E aí ele ficava muito bravo com a gente, mas acabava deixando a gente ficar com eles. E nisso, nossa, o último que eu levei pra casa deles, eu nem moro mais com eles, mas o último que eu levei pra casa deles foi há uns 7 anos, que é a neguinha, sabe, Tati? Abandonaram ela na rua, era uma bacezinha também, e aí eu peguei ela, coloquei dentro do carro, falei, mãe, olha o que eu achei na estrada, trouxe pra você. Aí a minha mãe, que é isso, Camila? De novo, para com isso, deve ter dono. Eu falei, não tem, eu perguntei na estrada se era de alguém, não tinha dono, eu trouxe pra cá, toma, é seu. Aí tá lá, com ela, sabe? É o xodózinho dela, a neguinha. Já teve filhotinhos e tudo? Já teve filhotinhos e tudo, pleníssimo. Falando desse negócio de perereca, a minha esposa, acho que ela abandona uma casa se tiver uma perereca. Eu não tô mentindo. Mano. Uma vez... não tô mentindo. Recentemente... Já teve que vender uma casa por causa disso. Não, mas esse ano a gente mora aqui no prédio e a minha sogra mora embaixo, no mesmo prédio. Eu moro no apartamento 200 e ela mora no apartamento 100. A minha esposa um dia chegou, tinha uma lagartixa no nosso quarto e eu tentei pegar a lagartixa, correu pra debaixo da cama e a nossa cama é aquela cama baú que acho que pra levantar ela deve ter, sei lá, uns 300 quilos ou mais. E eu disse, olha, ela vai ficar embaixo, eu não vou conseguir tirar essa cama daqui, não tem como. E também quando eu tentava tirar, ela corria pro outro lado, então era impossível. Eu disse, vai ficar aí. E ela foi dormir na casa da minha sogra, aqui embaixo. Já dá o nome pra ela que ela vai ficar aí, vai morar aí com a Eu vou lá no gente. cartório passar pra ela, porque ela vai virar dona agora.
você, Tati? O que você lembra aí? No início, assim, eu lembro de ter uma cachorrinha, que ela era uma Fox paulistinha, né? E ela chamava Xuxa. E eu lembro que ela dançava El Chan, gente. É muito engraçado. Como assim? Na época tinha lá o El Chan, daí começava, segura o Chan. A cachorrinha ficava de pé, pulando com as duas patinhas assim pra cima. Eu achava o máximo aquilo, né? Então a cachorrinha me acompanhava no El Chan da vida. Tem que mudar o nome dela pra Carla Pérez, né? Errei. A loira errada, foi a loira errada. Você mirou a Xuxa, acertou a Carla Pérez. Aí a Xuxa, ela ficou comigo por bastante tempo. Depois ela teve uma doença que ela foi perdendo os movimentos. E aí foi bem triste o fim dela, assim. Então foi, acho que o meu primeiro trauma, assim, de ver a bichinha e saber que ela ia falecer e você não poder fazer nada, né? Porque já tinha tentado veterinário e tudo e não tinha cura. E depois da Xuxa, eu tive um coelho, que chamava Coelho, porque eu não lembro do nome dele. Eu lembro que eu chegava procurando o coelho em casa. E o coelho ficava dentro de um viveiro. E esse coelho era um coelho cinza, lindo, orelhudão, assim. E na época, meus pais estavam construindo lá em casa, fazendo uma reforma. E o viveiro ficava assim no quintal, né? E o pedreiro, toda vez que ele me via, ele falava: eu vou levar seu coelho pra comer. Ele vai dar uma boa sopa, né? Recheado com batata é uma delícia, né? Um bom assado. E aí, beleza. Eu ficava brava com ele, brigava com ele, porque essa piada eu escuto até hoje do Abel, né? Não sei porque que o povo quer comer coelho, mas tudo bem. Aí, um dia eu cheguei em casa, fui atrás do coelho, cadê o coelho no viveiro? Pronto. Caraca, pronto. Eu achei que o Cezinha, que era o pedreiro, tinha levado meu coelho. Eu fui atrás dele, brigar com ele, porque ele tinha levado meu coelho, querendo meu coelho de volta. E até hoje ele me vê e brinca comigo, sabe? Porque o coelho tinha morrido, mas na minha cabeça ele tinha levado pra comer. E rapaz, a Tati, quando ela invoca e, tipo assim, ela quer brigar, o negócio é feio, mais tá? ou menos assim. E aí, depois do coelho, eu tive gatos, né? Eu tive o Zico e tive mais um gatinho preto que chamava Salem. E depois veio o Jack, que é esse cachorro que depois foi transferido pra casa da Camila, né? Porque quando meus pais se separaram, ele foi junto. E o Jack era um barato, assim. Porque o Jack, ele é um cachorro, assim, ele era vira-lata, era um pastor alemão misturado, assim, né? Misturadão, né? Ele era meio preto, né, Tati? Como aqueles pastor alemão belga, que era pretão, né? Eu lembro de ter ido buscar ele numa cidade do lado, lá chama Itapeva, que fica uns 30, 40 quilômetros da nossa cidade, lá, Cambuí. E o Jack, ele cresceu comigo ali em casa, tudo. Ele brincava de bola com a gente, você jogava a bola pra ele tocava a bola, sabe? E ele sempre muito apegado ao meu pai, e meu pai mexia com o cavalo. Eu lembro dele tocando o cavalo pro meu pai mostrava o cavalo, ele tocava o cavalo pro meu pai, sabe? Trazia o cavalo pra ele. E aí, quando meus pais se separaram, ele foi embora junto com meu pai. E aí foi morar lá com a Camila, que era pequenininha, e com a Sandra. E ele era um cachorro muito inteligente, assim. A Sandra, ela trabalha em vários lugares, minha madrasta, né? E um dos lugares que ela trabalhava era uma empresa que até o Miau trabalhou, que é a Rhodes. E em frente à casa na rua de baixo, na verdade, passava um circular que ia levar os funcionários pra Rhodes. O cachorro esperava no ponto de ônibus pra ir de circular até a Rhodes pra ir buscar minha madrasta. Então, assim, até o Miau lembra de várias vezes dele descendo do ônibus. Quantas vezes eu não vi o cachorro descendo do busão, velho? Ele sabia a rotina de trabalho da minha mãe, porque quando ela tava no consultório, ele ficava deitado na porta do consultório esperando. Então, assim, ele sabia os dias que ela tava na Rhodes, ele ia de circular, os dias que ela tava no consultório, dava ele subir nas escadas do consultório e assustando todos os pacientes, porque ele era gigante, mas super dócil, né? E ele foi envenenado, pelo que eu lembro, né? E meu pai, nossa, foi a primeira vez que eu vi ele chorar, de verdade. Meu pai é aquele homem brutão, mas nessas horas aí eu lembro dele... Ele perdeu o melhor amigo dele ali, né, Tati? Eu lembrei daquele filme Sempre ao Seu Lado agora, do filme que o Akita vai esperar todo dia o Richard Gere na estação. Esse filme, assim, quando fala de filme de choro, esse filme é o maior exemplo de como eu não sabia que eu tinha tanta lágrima. Tem outros que... Eu não assisto filme de animal, mas... Tá cedo. Eu não assisto. Tá cedo. Não vou contar isso aqui hoje, não, senão eu vou chorar também. Aí, depois do Jack, a gente teve os animais em comum, né? Que é depois de casada, que foram só coelhos. Porque morando em apartamento... Não, a gente teve um gatinho. O gatinho veio pra gente no apartamento, um gatinho preto, lindinho. E a gente colocou o nome dele... Chamava Sirius Black.
Amei o nome. Só que assim, ele era ligado no 220, o gato. E ele começou a arrebentar o meu apartamento, porque gato gosta de espaço. Ele era bebê, Tati. Ele era bebê, não é? É, mas eu acho que eu não soube lidar muito com isso. Ele chorava, ele miava a noite inteira. Aí ele acabou virando o gato da minha sogra. A gente levou ele pra Minas. Parabéns, ganhou um gato. Olha, achei a sua cara. Exatamente. E depois foram coelhos, né? Primeiro o Billy. Homenagem ao Billy Joe do Green Day. Que era um American Fuzzy Lop, né? Que é um coelhinho de orelha caída bem peludão, que tinha que tosar ele direto. E agora o Abel. Na verdade, eu sou fascinada por coelho. Acho que já deu pra perceber, né? O Abel é grandão, cara. Eu vi a foto aqui. Pela foto que o Miau mandou aqui, isso não é um coelho, né? Vocês têm um canguru dentro de casa. Bicho grande pra caramba, cara. Ele é grandinho. Com batata tem Ah lá, outro. Brincadeira. Mas, na verdade, o meu sonho mesmo é morar numa casa espaçosa, porque eu quero um gigante de Flanders, que é um coelho que chega a 10, 15 quilos. Caraca, nossa senhora. Então, assim, eu sou apaixonada por coelho. É a única dificuldade, né, que eu falo, né? É um animal exótico. São poucos veterinários que atendem, igual aqui a gente mora em Limeira. E a gente tem que levar ele todo mês pra Americana pra cortar o dente, porque ele tem essa má formação. Foi sugerido de fazer a cirurgia, mas a gente morre de medo dele morrer. Então, por enquanto a gente conseguir cortar o dentinho e ele ter uma qualidade de vida, a gente vai mantendo assim. E é isso, os bichinhos que eu tive. E, Fernando, você falou que você era conhecido como o menino dos gatos, né? E aí? Então, deixa eu contar a história. Quando eu era pequeno, não tinha pet. E o primeiro bichinho de estimação que eu tive não era meu, era de um zelador de um prédio que eu morei. E o zelador foi embora e deixou um pastor alemão amarrado. Caraca, velho. Ele deixou o pastor alemão amarrado no fundo do prédio. E eu falei com meus pais, pai, eu acho que aquele cachorro tá com fome. Ele tá amarrado lá no fundo, o cara foi embora, não voltou e tal. E eu lembro que era bem pequenininho. Aí meu pai foi e falou, pega um pouco de comida e desce e tenta dar pra ele. Só que o cachorro, ele não era um cachorro novinho, ele era um cachorro velho já. Aí eu cheguei perto dele, ele começou a rosnar, tal, tudo mais, tentar me atacar. Eu sentei e comecei a conversar com ele. Falei, olha, eu tô querendo te ajudar, é comida, não sei o quê, você tá passando fome e tal, tudo mais, deixa eu te ajudar. Aí fiquei com a criança lá conversando com o cachorro e tal, e passei umas 3 horas ele sentado perto da comida e ele lá rosnando pra mim. Aí eu falei, quer saber do negócio? Ele vai ficar rosnando, eu vou entrar, se ele me morder, alguma coisa, não tem problema, pelo menos a comida vai estar perto dele, ele vai conseguir comer. Aí eu fui e entrei no espaço onde estava a corda dele, onde ele conseguia chegar, entrei, sentei do lado assim no chão, ele já veio assim pra cima de mim, ficou me rodeando. Aí eu empurrei a comida assim pra ele olhou lindo, olhou pra mim e tal, e começou a comer. Aí pronto. Aí depois disso, cara, eu andava com o cachorro pela rua, passeava com o cachorro e tal, tudo mais, só que ele era um cachorro muito grande, a gente morava num apartamento, ele ficava sempre lá embaixo, a gente deixava ele lá embaixo do prédio, né, na garagem, alimentava, dava tudo e tudo mais, e um certo dia cheguei em casa, depois da escola, o cachorro sumiu. Aí me disseram que o cara voltou pra pegar o cachorro e levou o cachorro embora. Aí não sei paradeiro, não sei nada, simplesmente um dia cheguei em casa e não tava mais lá. Nem que eu chorei, eu ficava lá embaixo, sentado, olhando pra ver se ele ia voltar, alguma coisa, e nada, nunca mais, e não sei qual foi o paradeiro do cachorro. Aí pronto, comecei a mudar de novo de cidade e tal, tudo mais. E quando eu morei em Passos, eu tive uma gatinha siamesa. Assim, o gato siamesa, ele já é meio perturbadinho da cabeça, né? E essa nossa gatinha, ela era perturbada e meio. Aí eu nomeei a gatinha de Xaninha, que foi a primeira Xaninha. A primeira Xana da sua vida, é? A primeira Xaninha. A primeira a gente nunca esquece. Exatamente. Desculpa. Foi mal. Pois é, cara. E a Xaninha, ela era meio maluquinha mesmo. Aí o que acontecia? A gente tinha uma bicama, aquelas camas que puxa a parte de baixo, né? A gente tinha uma dessas na sala que ficava como se fosse o sofá da sala. E a gente puxava a parte de baixo, aí ficava eu com meu pai e minha mãe deitados ali na parte de cima e eu e os meus irmãos deitados ali na parte de baixo. E, cara, você tava assistindo televisão. Se você virasse pro lado do corredor e você visse o brilhinho do olho dela, acabou, cara. Você podia tentar o mais rápido botar a mão no seu nariz. Porque o que ela fazia? Cara, ela vinha correndo do corredor, aí ela vinha e dava uma mordiscada no teu nariz. Ela pulava, dava assim, dava só aquele assim, apertado assim no nariz e corria. Cara, mas você dava uma porrada tão grande que lacrimejava o olho. E ela fazia isso, cara, e saía na maior felicidade do mundo, cara. Se bater na casa todinha. E era, cara, assim, cara, toda vez. A gente tava na sala, apagava a luz pra assistir televisão, todo mundo junto, assistir filme, alguma coisa. Você visse o brilhinho do olho dela,
podia levantar a mão que ela já tava vindo. Aí a gente foi se mudar de Passos. Aí meu pai foi e falou que tinha levado ela pra uma fazenda. E como eu gostava muito de Coca-Cola, meu pai falou assim, não, lá na fazenda eles dão Coca-Cola pra ela. Ela vai ficar feliz lá, não sei o quê. Meu Deus, que bom, né? Pra enganar a criança, então né? eu vou. Então eu vou. Então, pra enganar a criança. Eu vou também, Eu sempre ficava perguntando pra ele, pai, mas ela tá feliz lá, ela gostou, não sei o que. Meu pai, não, ela gostou muito, até Coca-Cola dão pra ela lá. Aí eu, nossa, que bom. Então ela deve estar feliz, não sei o que, pronto. Eu lembro que eu fiquei triste, mas assim, eu achava assim, como ela tava feliz, tava tudo bem, né? Mas ela tava tomando Coca-Cola, né? Então. Aí voltei pra Lavras de novo, depois de um bom tempo. E quando cheguei em Lavras de novo, né, não podia ter animal de estimação, minha mãe e meu pai ficavam, não vamos ter nada não sei o quê. Aí o que eu fazia? Eu achava gato abandonado na rua, aí eu pegava os gatos, colocava dentro da mochilinha e eu saía pulando dentro das casas. Eu entrava dentro das casas do povo, deixava o gato com um potinho de margarina com leite e ração e saía da casa e deixava os gatos, cara. Aí na rua que eu morava, todo mundo tinha gato. Né? Você saía distribuindo os gatos? Distribuía. E nem perguntava se a pessoa queria, né? Eu não perguntava se a pessoa queria. Eu entrava, eu invadia a casa e deixava o gato lá. E deixava o gato lá, cara. Era o Papai Miau. Não era o Papai Noel, não era o Papai Miau. Eu pensei exatamente no Papai Noel. A galera chegava, eu passava na rua, o pessoal falava, tu lá vem o menino dos gatos. Cara, eu vinha às vezes, cara, com um monte de gato assim no braço, assim. Aí tinha uma mulher que já tinha bem uns 5, cara. Ela... Não, Fernando, não, por favor, aqui não, que já tem muito, vai pra outra casa. Não, tá bom, você sabe qual que eu posso ir? Qual que é fácil de pular o muro? Aí eu pulava os muros das casas, cara. Nossa, e deixava os gatos dentro das casas e pronto. E eu odiava, cara, ver gente maltratando animal. Eu entrei em briga já várias vezes. E teve um dia que eu tava no clube, no LTC, no Lavras Tênis Clube lá, onde eu fazia natação e tal. A gente ficava jogando peteca. Aí jogando peteca e tal, tudo mais. Quando passou uns moleques carregando um saco assim, correndo pro fundo do clube, onde tinha o campo de futebol e tal, tudo mais. Aí eu desci, né, vi o saco e vi que tinha alguma coisa peluda. Eu falei, caramba, esses caras estão fazendo alguma coisa errada com o bicho. Aí virei pra um amigo meu e falei, cara, eu vou ali, já volto. Vou ali caçar uma briga. É, bem isso mesmo. E era isso mesmo. Aí cheguei, os caras estavam lá pegando, cara, um filhotinho de gato, um gatinho bem pequenininho, e colocando dentro do saco lá e falou assim, cara, vamos arrebentar esses gatos aqui, deixar ele todo morto aqui pra assustar as meninas, não sei o quê. Aí eu fui e falei, caramba, cara, que irado, tal, o que vocês vão fazer? Jogar com pedra em cima, um pedaço de pau? Daí os caras, o bicho é doido mesmo, o cara é todo louco aí, o que você quer que a gente faça? Eu falei, não, cara, vamos fazer o seguinte, tive uma ideia melhor. Aí eu peguei assim o saco, né? Por que a gente não pega o saco, amarra e coloca, joga dentro da piscina? Porque daí o bicho vai morrer afogado, vai ficar boiando lá, vai dar maior trabalho pra limpar, vai ter que esvaziar a piscina pra limpar, não sei o quê. Aí os caras, caramba, cara, que ideia irada, cara, isso é foda, não sei o quê. Aí eu falei, então pronto, deixa eu ir amarrando o saco aqui, vocês vão indo ver se o caminho tá limpo lá na piscina pra eu poder ir. Aí os caras começaram a andar e eu vi que tinha um portão de manutenção, tava aberto, onde entrava pros ginásios e tal, tudo mais. Cara, eu olhei aquele portão aberto, cara, vi o gatinho dentro do saco, saí correndo pra aquele portão, os caras viram que eu tinha saído correndo, começaram a correr atrás de mim e foram correndo atrás de mim até na frente da minha casa, cara. Aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eles estavam querendo matar a gata, não sei o que, pelo amor de Deus, que eu não vou deixar essa gatinha lá, não. Aí a minha mãe, não, porque aqui em casa não vai ficar de jeito nenhum, não sei o que, seu pai não vai deixar, papapá. Aí eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar ela na garagem. Aí comecei a criar a gatinha, coloquei uma caixinha na garagem, coloquei não sei o que. Aí a gatinha miava, tava eu lá embaixo na garagem de madrugada. Aí subi a Xaninha 2 da varanda de casa. Aí ficou na varanda, e da varanda entrou pra cozinha, da cozinha não sei o que, e quando veio, meu filho, minha mãe já tava assim, apaixonada pela gata, a gata já tava em casa, dormindo em cima das camas e tudo mais. Foi pra fazenda de Coca-Cola também? Essa foi fora. Aí chegou a época de mudar pra Fortaleza. Meu pai falou, né, que a gente ia pra Fortaleza, e falou, olha, não vai ter como levar a gata, vai ser difícil, a gente não tem dinheiro pra levar. E aí, cara, deu assim, 2 dias que a gente tava arrumando as coisas pra se mudar, eu cheguei do colégio, a gata tava no tapete da entrada da casa, abaixadinha assim. Aí eu falei, uai, eu sempre chamava, né, Xaninha, não sei o que, vamos entrar comigo. Ela sempre vinha, andava, tal, comigo, eu entrava, eu ia dar comida, tal, tudo mais. Aí eu chamei, abri a porta, ela ficou lá parada. Aí eu falei, caramba, tem uma coisa errada. Aí chamei minha mãe, falei, mãe, ó, tem uma coisa errada com a Xaninha, você tem que olhar aqui. Aí eu olhando, ela realmente tava babando. Aí na hora que tava babando, meu pai já pegou ela correndo. A gente não tinha carro na época. Aí meu pai ligou pra um amigo dele, o amigo dele veio correndo, pegou ele, levou pro veterinário e tal. Aí tinha sido envenenado. Alguém tinha envenenado. Aí tentaram fazer lavagem estomacal, aqueles negócios todo, tirou, só que ela ficou muito fraca e na noite ela morreu, teve parada cardíaca lá e acabou morrendo. Aí o que acontece? Quando ela morreu, cara, a minha mãe quase foi junto. Minha mãe, assim,
quase foi junto mesmo. Cara, parecia sempre, cara, lá em casa. A minha mãe ficou de cama, ela não levantava da cama, e a gente preocupadaço, cara. Eu falei, pronto, vou perder minha mãe junto com a gata. E assim, já chorando por causa da gata ter morrido, né, que a gente era muito apegado, desesperado ali com a minha mãe que não reagia, cara. Aí meu pai, teve um dia que meu pai deu um sacode nela lá, assim, deu uma chacoalhada nela na cama lá, e falou, ó, você tem que levantar os seus filhos aí, não sei o que, tal. Daí que ela começou a recobrar. E a época que ela morreu, era uma gatinha laranjinha, era a época que tinha saído o DVD do Rei Leão. Cara, minha mãe começava a ver Rei Leão, era uma choradeira do tamanho do mundo, cara. Aí a gente não podia assistir Rei Leão porque minha mãe lembrava dela e chorava. Aí ficava, ai, era minha companheirinha, chorava. E o pior, que a minha mãe, quando ela chora engraçado pra caramba. Aí a gente ficava com pena, mas começava a rir, cara, porque ela tava chorando. Aí ela chorava mais ainda. Cara, sei que foi terrível. Aí pronto, ele foi pro Fortaleza, tal, aquele negócio todo. Aí passou um tempo ali, nada de animal, nada de ter bicho, nem nada. Aí mudamos, quando a gente comprou casa no Icaraí, que foi uma praia lá próxima. Aí meu pai pegou um gatinho na fazenda, que ele tinha fazenda lá, teve um filhotinho, ele pegou e levou lá pra casa. Aí minha mãe, não, que eu não quero, não vou querer de novo, que vai morrer de novo, eu vou sofrer, a minha mãe fala a mesma coisa, velho. Uma semana depois tava lá, com a gata passinho pra baixo, e tá lá até hoje a gatinha. Aí, o que acontece? Começou a criar essa, aí fulano de tal comprou uma gata, não queria bem, não sei o que, ela começou a alimentar, a gata foi lá pra casa. Aí outro gato pulou pra dentro do condomínio, todo machucado, pegou um gato, levou pro veterinário, tá criando outro gato agora também. Aí meu pai fica puto, cara. Meu pai fica, Deus do céu, velho, toda hora que eu chego em casa tem um bicho a mais. E toda vez ela fala, não, porque esse é o último, eu não quero de jeito nenhum, não quero mais, que não sei o quê. Que quando vê, tá lá o outro gato já alimentando, outro gato já querendo levar no veterinário e tudo mais. Não, gato é um esquema de pirâmide. Você tem um, daqui a pouco você tem um monte. Melhor Mas Spitz também viu? É, verdade. Mas eu só tenho uma por enquanto. Só tenho uma. As 3 aqui de casa são Spitz. Então, eu tenho asma e tenho alergia a gato. Caraca, velho. Então, assim, eu sempre fui apaixonado com gato, cara. Sempre fui apaixonado com gato. Eu descobri que gato de 3 cores só existia fêmea por causa do Fernando. Foi o Fernando que ele falou. Então, é verdade. Na verdade, gente, acontece de ter macho, só que os que nascem de 3 cores macho são geralmente estéreis, né? Eles não conseguem procriar. Mas é muito, muito raro. Muito difícil, viu? Oh, que legal. E aí, você não sabe não. Olha aí, caramba. Aqui tem informação! Aí o que aconteceu? A gente veio pra Dublin, né? Aí quando a gente veio pra Dublin, a minha esposa, ela já teve, acho que quase todos os animais da Arca de Noé. Então, assim, ela criou já muita coisa, cara. Já camaleão, calango, cachorro, papagaio, calopsita, esses negócios, esses bichos tudinho aí ela já teve. Aí, quando a gente veio, ela tinha um cachorrinho, um Spitz igual do Santiago, e a gente teve que deixar, né? Eu falei pra ela, olha, não dá pra gente levar, porque a gente veio pra cá, cara, na maluquice total. A gente, assim, decidiu vir e eu vendi o carro, ela vendeu o carro dela, eu deixei meu apartamento à venda, e a gente veio pra cá sem ter, assim, nada planejado, sabe? A gente veio se mudando e pra ver o que dava. Aí cheguei e falei pra ela, olha, não vai dar pra levar o cachorro, porque se a gente levar o cachorro, vai chegar lá, a gente não vai saber onde vai ficar, como é que vai fazer com isso, tal, não sei o quê. Aí ela ficou triste, tal, mas entendeu e acabou deixando com a mãe dela. Hoje, o cachorro já gosta mais da mãe dela do que dela. Já, assim, até estranha ela quando ela vai lá. E a gente aqui, ela sempre quis ter bicho de estimação. Aí teve uma vez que eu falei, vamos ter, né? Já estamos aqui já fazer 1 ano e pouco que a gente tava aqui. Eu falei, vamos ter alguma coisa. O que você quer ter? Ela, não quero ter um ferret, mas não quero só um, quero 2, não sei o que, babamá. O que é um ferret? Ferret é o furão, aquele furãozinho. Parece um esquilinho, né? Parece um esquilo. É uma lontra pequenininha. É muito bonitinho. É muito fofo. Eu sempre quis ter minha mãe não deixava quando eu era criança. Falou que ia comer tudo na casa. É o Mustela. Oferecimento Mustela Putórios Furo, o furão. Meu sonho quando eu era criança era ter um macaco. Macaco, meu Deus, cara. Era fã de Mogli. Até hoje meu pai faz piada com isso. Ele disse que ele tinha que sair pra ir à feira no sábado, né? Que fazer as compras, ele tinha que sair escondido. Porque na hora que eu vi ele se arrumando, eu colocava uma roupa porque eu queria ir com ele pra procurar um macaco na feira. Cadê meu macaco? Caraca, velho. Aí o que acontece? Eu entrei no Facebook na época e procurei, né? Ferret na Irlanda, não sei o que, papapá. Aí vi um cara que tinha ferret em Newbridge. Eu falei, vou comprar esses ferret. Já, vamos lá, vamos ver qual é. Aí vim, peguei
os ferros em New Bridge, tal, mas voltei pra Dublin, aí levei pro apartamento que a gente tava. Aí o que acontece? Que você tem que avisar que você vai ter pet e tal, tudo mais, você tem que avisar pro landlord, que negócio todo, que é o dono do apartamento, e só pode ter se o cara permitir. Aí avisei e tal, falei com o cara, não, tudo bem e tal, não tem problema. Aí levei os ferros pra lá. Só que aí, o que eu fiz? Eu não sabia nada de ferro. Nunca tinha criado, nunca tinha visto, não sabia nadinha, só ela que sabia. Aí eu fui pesquisar as coisas de FET. Eles têm uma glândula e tem que fazer uma cirurgia pra tirar a glândula, senão eles deixam um cheiro fedorentíssimo, cara, na casa. Eles entram em qualquer buraco e se escondem, assim, qualquer canto que você tiver aberto na casa eles vão entrar. Eles roubam as coisas e escondem, rói tudo quanto é fio, quanto é coisa, se não for criar direitinho, ele come a casa inteira mesmo. Aí eu entrei em desespero, né? Falei, caramba, cara, eu tô num apartamento todo mobiliado, que não é meu. Imagina se esses bichos começam a comer esses móveis daqui tudinho. O que eu vou fazer, cara? Não vou ter dinheiro pra pagar esses negócios. Aí eu comecei a entrar em desespero, cara. Sem brincadeira, eu comecei a entrar em desespero. Aí a última notícia que eu li é que eles mordem, às vezes, e é igual aqueles Mickey Estrela, que morde e trava a mandíbula, que você tem que ir no médico, pro médico aplicar uma injeção pra relaxar a mandíbula, pra ele poder soltar a mandíbula. Já tinha comprado 2, né? Caraca, que beleza. Meu Deus. Aí tu leu isso tudo depois que já tinha comprado. Depois já tinha comprado. Porra, genial. Parabéns, Fernando. Parabéns. Isso foi assim, eu comprei, cheguei em casa, dei os bichos no colo da minha esposa, na época era noiva ainda. Aí ela toda feliz, foi dar banho nos bichos, não sei o que, comprou shampoo, comprando não sei das quantas. E eu lá no computador, né, cada vez mais noiado, né. Aí eu, ai meu Deus do céu. Aí lia mais uma notícia, eu, ai meu Deus do céu, não é possível. Aí liguei pro meu pai, pelo amor de Deus, eu li os negócios aqui. Aí ele leu os negócios de quê? Eu falei, não, os negócios de festa. O que tem que estar lendo negócio de festa? Não, pai, porque eu peguei 2 aqui. Você tá maluco, Fernando? Não sei o que, papapá. Aí o pai, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou fazer agora. Ele devolve esses bichos agora. Você não pode ter bicho na casa dos outros. Você não sabe que esse bicho vai destruir as coisas aí. Vocês não têm dinheiro, tal, tudo mais. Aí eu virei pra Tice, né, que é minha esposa. Eu falei, Tice, eu vou devolver os bichos. Cara, na hora que eu falei isso, ela já começou a chorar. Aí, cara, ela chorava, cara, que parecia que eu tava arrancando um pedaço dela. Cara, foi um dia. Eu cheguei e devolvi no dia seguinte, cara. E ela chorava e chorava e chorava. Você tá fazendo isso comigo? O porquê que você tá fazendo isso comigo? Você é muito ruim. Você tá tirando a minha felicidade. Nossa, não sei o que. Cara, foi um Meu drama. Deus. E pra você ter ideia, cara, eu saí de casa, ela tava caída no chão chorando, velho. Caraca, eu mano. saí de casa com o coração quebrado, velho. Eu já saí de casa e falei, caramba, eu sou um crápula, velho. Eu sou uma pessoa da face da terra. Aí você aprendeu a ler antes de comprar. Isso aí é verdade. Não compre. Um gato! Não, isso não é gato, não, é um massacote. Mascote. O que eu disse? Massacote. E como é que é? Mascote. O que eu disse? Ai, cale-se, você me deixa louco! Mas você falando isso de histórias tristes, cara, o duro é quando você é criança e o teu pai, ele resolve te dar um casal de frangos, né? Daqueles franguinhos pequenininhos, né? E você fica apegado nesses bichos, né? Só que quando você é criança, você não sabe que... Ou você não tem tanta consciência que esses bichos são comida, né? Entendeu? Meu pai, ele teve uma época, né? Que ele me deu um casalzinho desses franguinhos pequenininhos assim, né? Acho que é uma das primeiras lembranças que eu tenho de bicho de estimação é isso, né? Uns casalzinhos de galinzezinho, né? Que a gente chama lá em Minas, né? E, cara, eu lembro que eu brincava muito com os franguinhos, assim. Achava um máximo, cara, os bichos, né? Só que teve uma vez, cara, depois de um determinado tempo, que eu, sei lá, eu acho que eu voltei da escola, alguma coisa assim, fui procurar os bichinhos. Agora não sei se era sexta-feira ou final de semana, enfim, não lembro muito bem. E eu lembro que lá na casa onde a gente morava tinha um corredor, assim, que separava, né, a cozinha da garagem que ficava na frente, né? Então, nesse corredor tinha a janela do meu quarto que eu conseguia ver esse corredor na parte de baixo. E eu lembro que eu comecei a escutar uns barulhos, tipo, debatendo, assim, sabe? E eu achei que eram os franguinhos brincando ali, né, entre eles. Quando eu olho na janela, os bichos estavam se debatendo porque meu pai tinha matado eles, né? Tinha estroncado eles, né? Eu entrei em pânico, cara, porque eu não sabia o que tinha acontecido, se era meu pai que tinha feito ou se os bichos, sei lá, por algum motivo tinha, sei lá, morrido ali, tá ligado? Mas, putz, foi, assim, acho que foi um dos primeiros traumas que eu tive, mano, que eu não consegui, eu lembro até hoje da cena, velho. O pai do meu olhava ele brincando com os frangos, olha, então, brincando com a comida ali. Mas não, eu não sou o único que teve esse trauma, né, Tati? Então, né? O meu pai também,
Só que assim, o meu foi porque eu pedi, ele não comprou pra ser comida. Eu lembro que eu passava sempre próximo lá uma loja que vendia rações e tinha um viveiro lá com vários pintinhos. E eu invoquei que eu queria um pintinho de estimação. Aí meu pai, na época, né, falou, não vamos levar o pintinho não, né? Aí eu cheguei em casa, não, pai. E meu pai é bigodudo e eu ficava fazendo carinho na bigode dele. Eu quero um pintinho e não sei o quê. Meu pai falou, tá bom, mas um pintinho só vai ficar triste, né? Vamos comprar 5 então. Beleza. Aí foi lá, fomos lá, busquei os pintinhos. Trouxe numa caixa de sapato 5 pintinhos. E eu com a caixa de sapato pra baixo, pra cima. Aí logo eles não cabiam mais na caixa de sapato. Eu coloquei em cima da casa, que tinha um espaço lá. E ficava eu todo dia brincando com os pintinhos pra lá até virar frango. E eu tinha 8 anos nessa época. E aí, meu aniversário de 9 anos tava chegando, né? E aí ia fazer uma festa lá em casa. E os pintinhos estavam lá, já virando franguinho. Já tava franguinho já. E eu no meu quarto, bonitinha, me preparando. Minha tia tinha acabado de chegar de Itatiba, que minha família é daqui do interior de São Paulo, a parte da minha mãe, né? E minha tia ia fazer, né? Na época fazia coxinha, fazia torta, fazia pão com carne, né? Pras festas, era assim antes. E aí, no meu quarto, eu escuto barulho também de batendo asas, né? No que eu abro a janela, meu pai puxava a cabeça de um, jogava no chão, puxava do outro, jogava no chão. Cena de terror. Matou 5 pintinhos de uma vez só, sem nem me falar. Quero ver me pedir ter pintinho de novo. Não, pensa, o Tião, né? Típico do meu pai, né, Camila? Fazer essas coisas. Hoje em dia ele não faz mais isso, tá? Só falando, gente. Hoje em dia ele já não faz mais isso, não. Ele já parou tem um tempo. Ele avisa antes de matar. Não. Ele parou. A minha mãe não deixa. Não deixa ele matar as galinzé, né? Porque ele mora numa chácara agora e tem um monte de bicho. E aí, minha tia usou os pintinhos pra fazer coxinha pro meu aniversário de 9 anos. Meu Deus. Nossa senhora. Eu fiquei assim, pensa, uma criança de 9 anos, eu vi o povo comendo coxinha, eu falava, vocês estão comendo meus amiguinhos. E eu não entendia por que tava matando, né? Tinha matado meus pintinhos, meus franguinhos, né? Pra virar coxinha de aniversário. E eu fiquei uns 2 anos sem comer frango, porque eu achava que, né, tava traindo lá meus amiguinhos. Mas é isso, né? Na realidade, teu pai tinha que ter mostrado pra você o Rei Leão pra ele explicar o ciclo da vida. Ali, O ciclo da vida. É. Mas depois ele não entendeu. Eu não sei se a Camila... acho que a Camila lembra. Meu pai, ele sempre gostou de bicho também. Então, meu pai tem cavalo. Lá onde eles moram hoje tem galinzé. Já teve bode, né? Lembra do Zé de Acho? Bode. Que corria atrás da gente. Zé de Acho. O Zé de Acho era um bode branco que o meu pai tinha que subir em cima do telhado. Nossa, era doido de tudo. Era terrível. E aí, meu pai teve uma época que ele tinha um chiqueiro, né? E tinha uma porca lá, deu vários leitãozinhos. E meu pai pegou 2 porcas pra criar. E as porcas ficavam soltas no quintal. Lembra lá da Chuti e Camila? Não sei se era muito pequena. Não, mas eu lembro das porquinhas correndo no quintal. As 2 porcas, só que viraram 2 gigantes, assim. As porcas, elas deitavam no chão pra você fazer carinho na barriga. Elas se achavam um cachorro, sabe? E ficava seguindo meu pai pelo quintal. Aí o vizinho denunciou, sei lá, que não podia ter porco, porque... Não, e assim, o porco era o menor dos problemas. Que a gente tinha ganso, tinha jumento. O jumento gritava embaixo da janela do meu quarto. É verdade. Era bizarro acordar com o jumento, sabe? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas assim, o burro, né? É o cruzamento do jumento com a égua. O burro e a mula saem desses cruzamentos. E o meu pai teve uma época que fez um motel lá na casa. Então... Ele ganhou muito dinheiro com esse jumento, viu? Nossa. Era cafetão do jumento, velho. E o jumento chamava Bentinho. Bentinho ainda. Bentinho. Meu pai meio que alugava o jumento. Os homens levavam as éguas lá pra poder... E o jumento... Meu pai era o cafetão. Ai, gente, meu pai, ele... Ai, só por Deus, pela misericórdia. Mas eu não lembro. O que ele fez com as porquinhas, Tati? As porquinhas, ele teve que vender lá, porque acho que o vizinho do lado denunciou que não podia ter porco, porque era cidade. Não era cidade, vocês moravam na chácara, né? E aí, pra não arrumar confusão, ele acabou levando ela pra algum lugar. Provavelmente virou bacon, né? Mas as porquinhas. Mas não foi o pai que matou. E com certeza ele não contou pra minha mãe que ela ia virar bacon também. Vocês falando dessa história do frango, eu lembrei aqui em Fortaleza, tinha um colégio que eles tinham o hábito de dar pras crianças, em alguma época aí do ano, eles davam um pintinho. Porque o nome do colégio era Pintinho de Ouro. E aí, minhas... Aí é fogo. A piada já vem pronta.
Politicamente incorreto, né? Ah, gente, eu estudava no colégio Juca Pinto. Então, Nossa, assim. e ele existe até hoje, tá? E aí as minhas primas ganharam um pintinho nessa época e começaram a criar lá, e ele foi crescendo, virou um franguinho e tal. E um dia ele já era grande e a moça que trabalhava na casa da minha tia decidiu fazer uma canja com o pintinho criado no quintal. E ninguém teve coragem de comer a dita canja por causa do... porque já era apegado. Ele tinha nome, eu não lembro se era Astolfo, Rodolfo, alguma coisa assim. E ninguém teve coragem de comer. Caraca, e aí a minha tia chegou do trabalho nesse dia e viu lá a canja em cima do fogão, foi jantar. E aí aquele silêncio, e ela perguntou pelo pinto. Quando ela perguntou pelo pinto, que ela olhou pra panela, ela associou uma coisa à outra, ela correu pro banheiro. Cara, coitado do pinto, morreu em vão. Porque no final das contas, ninguém teve coragem de comer a canja dele. Cara, bicho que serve de comida é complicado você dá pra criança, né, mano? Não tem. Eu não sei se acontecia dos lados de vocês aí, mas eu lembro que quando eu era criança, de vez em quando tinha vendendo pintinho colorido. Eu ia chegar nesse ponto aí, aqui tinha também. Pintinho colorido, rosa, azul, verde. Mas, gente, como que eles pintavam o pinto? Será que era papel crepom? Esse tipo corante, pô. Papel É tipo crepom, corante. Mergulhava o pinto na água, assim. Meu Deus do céu. O mais triste é que esses pintinhos, cara, 80% deles morriam antes do final da primeira semana que pegavam. Com certeza. As crianças jogavam pra cima, caía morto já. Botava no micro-ondas pra ver o que acontecia. Nossa, não, pelo amor de Deus, cara. Não é possível, velho. A minha noiva teve um que tava atrás da porta e abriram a porta e aconteceu, né? Eu tive um amigo que o pintinho entrou dentro do tênis e ele colocou o tênis, não acertou o pintinho. Nossa, mas pelo amor de Deus, né? Você enfiar o pé no tênis e não ver que tem alguma coisa lá dentro e continuar enfiando. Gente, que absurdo. Então, ele tava lá escondidinho. Cuidado com esse negócio aí, Fernando. Fora de contexto. Vocês estão falando desse negócio de pintinho colorido? Não era de antigamente, não, cara. Se eu não me engano, a polícia da Bahia, cara, fez uma operação, acho que há 2 semanas atrás, e apreendeu uma criação de 950 pintinhos coloridos que seriam vendidos legalmente, cara. Mentira! Existe ainda isso. Exato. O nome da operação deve ter sido Granja Arco-Íris. Sempre tem um nome bizarro assim. Exatamente. Poxa vida. Ai, caralho. Imagina a manchete, né, do negócio, a chamada. Os pintinhos coloridinhos. Grande arco-íris escrito em cima. Pior, cara. Depois eu mando pra você. Operação Granja Arco-Íris feita com sucesso. Os caras tudo sério falando, não, que a Operação Granja Arco-Íris vem aí há 6 anos identificando granjeiros que vendem pintos coloridos. Imagina isso sendo noticiado naquele jornal Extra. Ou aí é complicado. Pinto colorido à solta, alguma coisa assim, né? População viciada em pinto colorido. Essa é a realidade do interior de Enxurrada de pinto colorido, por aí vai. Caralho, velho. Mas, gente, o que eles vão fazer com esse monte de pintinho colorido agora? Dá banho. Dá banho? Aí vai pra granja. Aí... Levar pra fazenda de Coca-Cola, Tati. Fazenda de Coca-Cola, gente. Pelo menos eles vão estar felizes. Santiago, a manchete ia ser mais ou menos assim: pintinhos de várias cores e tamanhos. Não, e quem que tem pavor de pintinho, Camila? A minha mãe. Gente, a minha mãe tem muito medo dela desmaiar, sabe? Se chegar perto dela. Sério? E, incrivelmente, ela cria galinha. Não dá peitadeira. É galinzé, é galinzé. É galinzézinha. Pintofobia. É por aí, viu? Um dia desses estava uma propaganda, o pessoal compartilhando no WhatsApp, que era uma rifa para ajudar uma instituição que cuidava de animais, e o sorteio era um leitão pra fazer churrasco. Imagina, você ganha um leitão e leva pra sua casa. E aí você mora num apartamento. Nossa, eu já vi um leitão empalado, né? Pra o pessoal fazer churrasco. Nossa, é muito bizarro, cara. Com a maçãzinha na boca, né? Não, ele tava sem a maçã mesmo. No espeto, né? Só tava no espeto. Caraca, muito bizarro. O ruim de com ele assim é porque você consegue identificar a forma, né? Porque quando tá na pururuca, quando ele tá Quando não tem mais o formato do animal, né? Você até meio que... Exato.
quando tá só o bife, você escapa, você come de boa. Mas no formato do bichinho, eu acho que eu não tenho coragem, Gente, não. mas aqui É comum. o prêmio do bingo era a cabeça da leitoa. Exato. É ainda, velho, né, exatamente. Camila? É ainda. A gente adora jogar bingo, eu, a mãe da Camila, e levar leitão pra casa, gente. Leitão pronto, né? Frango, assado. É isso que dá num bingo em Minas. É isso aí. Aí a minha mãe falava assim pra mim, você não quer comer a orelha? Eu falei, não. Pelo menos a orelha, né? Você sabe qual que era a minha parte preferida do porco? Que toda semana eu fazia a minha mãe comprar na feira pra mim? Mentira, o rabinho? Não, o labinho, a boca. A boca, o beiço do porco. A beiçola do... Meu Deus. Nossa, Tati, que gosto que tem. Pior. Não é estranho. Mas não é. E assim, vocês falando, né, que ver o bicho inteiro é estranho. É que eu literalmente cresci com a minha mãe, a gente indo buscar frango na feira pra chegar em casa e matar. E pra mim era, assim, normal. Pra você é coisa natural, né? E porco a mesma coisa. Eu só não via matar, porque o porco grita muito. Mas lidar com o porco, eu cresci fazendo isso, gente. Fazendo chouriço, lavando as tripinhas. Olha os papos, né? Lavando as tripinhas pra fazer... pra fazer chouriço. Então, pra mim, isso era tão normal que eu cresci assim, gente. Mineiro raiz. A Tati é mineira raiz, eu já vim de outra geração, tá? É por isso que eu gosto do Perspectiva, Santiago. Porque a gente começa falando bem de bicho, que o bicho ele traz. Aí já estamos comendo bicho. Já tá matando esse bicho. A gente tá indo pro lado do... Galera já tá virando as tripas já. Vou comer o galeto do que sobrou do almoço. Tá lá no formatinho aí. Mas esses não é de estimação, né? Então... Não, pelo menos isso. Depende da perspectiva, né, Tati? Não era meu, né? De repente era de outra pessoa. Eu tenho um amigo que tem um porco gigantesco, chama Bartolomeu. Bartolomeu. E é pet. Bartolomeu. Eu tenho um amigo, se vocês puserem no YouTube agora, puser assim, um homem passeando com porco na Avenida Paulista. É um amigo meu, colega de faculdade, psiquiatra também. Oh, meu Senhor Jesus! As credenciais estão ótimas, né? Mas, o meu amigo aí que tem o porco, um casal de São Paulo, comprou como se fosse mini porco. Sim, aqueles pequititinhos, né? E aí o porco não parou de crescer. Daí o casal parece que não quis mais alguma coisa. Daí ele pegou. E aí é dele agora. Um porco gigantesco chamado Bartol. Parece um cachorrinho. Ele mora em apartamento? Não. Ainda bem, né? Tem que morar na roça, né? Porque... Nossa, imagina. Aquele cachaço gigantesco, né? É que aqui em São Bento e Sapucaí tem a parte da cidade, mas a parte rural é muito grande. Então, a maioria das casas, que nem a minha casa, tem um quintal enorme no fundo. Daria até pra criar umas galinhas, umas coisas assim, sabe? É comum aqui. Não tem prédio. É muito difícil, acho que nem pode. Caramba. A Helena não pediu um franguinho pra você, não? Ela não pediu porque ela sabe que a avó dela mata pra comer. Então, a minha sogra... Esperta, E né? aí, por isso, ela não pede, não, sabe? A minha sogra fala que ela prepara a Helena pra vida, entendeu? Prepara pra vida. Com vários traumas. Aí ela pediu 2 gatinhas, agora a gente tá com 2 gatinhas, a Chloe e a Blue. É uma branquinha e uma pretinha. Gato é bom demais. É maravilhoso, gato, gente. Nossa, recomendo muito. Eu falei no início, né, da minha apresentação, né, do cachorro com o nome de vilão de novela, agora que eu tô lembrando. Você nem falou nada dele. Lá em casa também sempre teve cachorro desses vira-latinha, né? E aí, teve uma época, isso provavelmente foi lá nos anos 2000, bem no começo dos anos 2000, né? E essa cachorrinha que a gente tinha, ela teve uma cria lá e saiu um cachorrinho, ele era meio branco, meio amareladinho, assim, loiro, né, entre aspas, assim. E aí, o que acontece? Essa época, na Globo, tava passando clone. E aí, o que a gente pensou, né, minha mãe, né? Quando a gente tava discutindo qual que seria o nome do cachorro, né? O cachorro, ele era meio atentadinho, assim. A gente demorou até pra dar nome pra ele, mas ele era meio atentado, assim, no nível meio extremo. E aí, a saída que a gente optou foi pegar o nome do vilão da novela, né? Não era bem vilão, sei lá, um antagonista, alguma coisa assim, né? Que era o Said. E aí, a gente colocou, né, o nome do cachorro de Said. E, nossa, cara, era o barato, bicho, velho. Então, esse é o nome do vilão de novela que virou nome do cachorro, né? Cara, eu tenho uma história bem legal que fez parte da infância também, né? E tem um ciclo de fechamento. Porque quando eu tinha, acho que uns 7, 8 anos, eu e os amigos encontramos uma cachorrinha na rua. Era vira-lata, mas era tipo aqueles cachorrinhos que virava com balhota, sabe? Aquele... sim. Que vem de festinha, né? Marronzinho, clarinho, branco, aqueles brinquedinhos. Cara, muito bonitinha. A gente achou ela no dia de São Pedro, demos o nome de Pedrinha.
Eu não lembro se eu tinha 8 anos, alguma coisa assim. Foi 99, 98. E aí eu queria ficar com ela, né? Minha mãe não deixou, meu tio tinha problema respiratório, não lembro se é bronquite, será? Mas negócio de pelo, então não era legal. Aí acabou ficando com uma vizinha dela. Aí, pô, eu sempre quis um cachorro, né? Eu tinha uma tartaruga, mas eu sempre quis um cachorro. Cara, anos depois, em 2005, ela teve uma cria. Aí essa cria deu 4 filhotes. Aí a gente conseguiu pegar um. Aí, tipo, é maneiro que é um ciclo. Ele já faleceu, né? Era o Luke, que morreu com 17 anos em 2022. Mas era o cachorro que eu não tive lá com 8 anos, mas essa cachorrinha deu cria e nasceu ele. Aí a gente ficou com ele, parece que um ciclo meio que se fechou. Pô, foi bem legal. Caraca, que massa, velho. E ele nasceu igualzinho ela. Parecia aqueles cachorrinhos de virar cambalhota. Depois eu mando uma foto pra você. E o que mais tem aqui é foto do Luke. Não tem sensação melhor de você tirar um bichinho da rua, cara, e dar um larzinho pra ele, cara. Nossa, é muito bom, cara. Cara, o Luke, ele era tudo, mas ele não era o Jedi igual o Luke, não. Acho que ele era mais do lado negro, porque o cachorro atentado, cara. Ele era fogo. Eu andar na rua com ele, as pessoas queriam mexer, porque ele era bonitinho. Ele nem parecia aquele vira-lata caramelo que a gente conhece, né? Pô, ele era bonitinho, parecia aquele cachorro, quase um cachorro de raça. Aí as pessoas queriam fazer carinho, não. Coitado, ele morre. Era assim, era desse nível. Ele é sinistro. Não se engane pela carinha fofa, né? Exatamente. Tem uns que são assim. Ele tinha uma cara de tipo, faça carinho em mim e perca sua mão. Era tipo isso. Se arrisque, né? Se arrisque. Era tipo isso. Então por que pergunta? O gato ou o Kiko? Porque os dois perceberam, mas foi o gato que ficou paradão no meio da rua. Ah, e Kiko? Também. Muito bem, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado das histórias aqui, que são histórias um tanto peculiares, né? A tartaruga do Relequim, eu vou lembrar até. Nossa, cara, essa foi boa, velho. Imagina as pessoas na rua passando e ele com uma pá no meio do canteiro. Não, agora vocês falaram, eu vou lá daqui a pouco ver se ela fala mesmo. Ele não entendeu que era um plano de fuga, então ela já fugiu uma hora dessa. Ela fingiu de morta, ficou lá o corpo. Quando ele estava longe, ela disse, vou embora daqui. Vou embora, cansei. E ela era rápida, tá? Nunca vi tartaruga tão rápido quanto aquela. Pô, muito rápido. Agora, juntando as peças, eu acho que ela fugiu mesmo. Eu acho que ela fugiu. Mas beleza, pessoal. Vamos lá. Deixem os seus recados aí, né? Quem quiser me acompanhar, cara, jogo videogame desde que eu me conheço por gente, antes mesmo de ter um animal de estimação. Então, quem quiser me acompanhar, eu tenho um canal no YouTube que eu faço lives, faço vídeos guias, ajudo as pessoas lá nos jogos. Gosto de RPG, gosto de Metroidvania, Souls-like. Jogo videogame em geral, mas tenho essa preferência. E aí, quem quiser acompanhar, o canal é Le Relequim. E é isso. Obrigado aí pela participação mais uma vez, cara. Opa. Muito bom sempre conversar com vocês. Sempre bem-vindos, cara. Santiago e Fernando, vocês vão fazer o jabá de vocês também, né? Nós somos aí no Incontroverso. Estamos aqui mais uma vez participando desse excelente podcast. Como eu falo com o Cristiano, falo com a galera lá do Incontroverso também, cara, eu fiquei viciado, cara. Adoro o papo. Eu acho que até pelo fato de eu ser de Minas também, então muita coisa que eles fizeram na infância, eu vivenciei também lá com o meu grupo de amigos, então, poxa, é muito bom escutar aí o pessoal e eu curto demais, e é um prazer estar aqui novamente, contando um pouquinho de histórias, agora sem ser histórias aterrorizantes. E se quiser escutar mais um pouquinho da nossa voz e das nossas maluquices, encontram a gente lá no Incontroverso, no podcast, em todos os agregadores aí, lá no Spotify também, se você colocar lá Incontroverso Podcast, vai achar também lá. E tem até o site agora também, o nosso site eu já vou deixar pro Santiago, vai começar a colocar uns reviews lá de jogo, de filme, já tem alguns reviews lá no site para poder acessar e dar uma olhada. E lembrem sempre também de deixar aqui no Perspectivas Adulteradas, né, as 5 estrelinhas, compartilhar, é importante pra gente que tá começando aí nessa vida do podcast e querendo trazer um pouco de entretenimento pra vocês, que vocês nos ajudem aí com o retorno da divulgação, né, de passar pra galera, escutou um negócio, conta a história e fala, ó, escutei aqui, ó esses caras doidos contando essas histórias malucas aí, então sempre faça esse favor de dar aquela compartilhada, mostra pro pai, pra mãe, pro tio, pro papagaio, coloca os pets aí pra escutar junto e vamos nessa. Vou deixar a palavra agora aqui pro Santiago para ele continuar nosso pequeno jabá do Incontroverso. É isso aí, cara. É sempre uma honra quando o Miau me convida para participar. Eu já sei que vai ser a certeza de um papo muito divertido, né? Eu vou rir muito. Eu e o Fernando, a gente estava comentando aqui. Vem quando a gente precisava mutar o microfone para poder rir das histórias. Foi. Isso é verdade. Essa história do Relequim falando da tartaruga foi um ponto alto.
Cara, e o Fernando com essa história de pular muro pra entregar gato na casa dos outros também. Cara. Ei, a Tati é professora de natação. Sabia que o Fernando já foi competir em Cambuí, Tati? Olha só. Já, e sim, eu fui o 6º melhor nadador do Brasil. Olha! Caraca, maluco! Que estilo! Livre, e fui 7º em peito. 7º em peito. Enquanto isso, eu desloco o meu braço nadando. Mas o Miau não fica muito atrás, não, gente. Ontem ele foi fazer aula comigo, ele tá indo bem, olha lá. Ele fala que eu não sei dar feedback pros meus alunos, né? Mas ele tá indo bem. O Miau já consegue fazer 100 metros em 50 minutos. Sabe? Ele parecia uma pedra. É mais ou menos isso. Eu tô fazendo 700 agora. Mas quando ele começou, ele parecia uma pedra na água, né? Assim, as pernas lá pra baixo. Obrigado. Muito obrigado. Meu tijolinho. Mas assim, O meu tijolinho. Caraca, velho. Tati, pode começar o elogio agora, Tati. Vai. Ele nada igual a tartaruga daquele aqui nadava. Não, realmente, a gente que foi criado no Rio, né? Minas Gerais não tem praia, né? A gente foi criado no Rio, nas cachoeiras. Então é aquele nado cachoeira que a gente aprende, com a cara pra fora, virando a cabeça pra tudo quanto é lado. Então, pra desaprender isso, é muito difícil, né? Mas agora ele tá indo bem, ele tá se esforçando bastante. Ele quase morre quando sai da piscina lá, mas tá valendo o esforço, ele tá indo bem. Os elogios da Tati, né? Os feedbacks da Tati são iguais o do professor Girafales lá pro seu Madruga no Festival da Boa Vizinhança. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um deixa-me continuar, seu Madruga. Do João Ninguém. Professor, já chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público. Muito obrigado aí pelo convite, né? Sempre um prazer. Tô ansioso aí pela nova temporada do Perspectivas. Admirei a coragem de dar pausa. Eu nunca tive coragem de dar uma pausa lá no Incontroverso. E estamos firme e forte, semanalmente. Quem quiser nos ouvir, estamos lá toda segunda-feira, episódio novo. Vocês duas? A Tati já deu um recadaço aqui, né? Faça natação. Mesmo que você seja tijolo, você tem jeito. Ô, gente, mas assim, ó, como eu falei, a maioria dos meus alunos, né, os meus 500 alunos, a maioria é idoso, né? E aí, mesmo tendo crescido ouvindo a fala do meu pai, que meu pai fala que burro velho não pega marcha mais, né? Porque meu pai é muito otimista, assim, com a vida, sabe? Mas assim, eu sempre incentivei muito. E aí, eu abri turma agora, entrou um monte de idoso pra aprender. É muito difícil, realmente, né? Mas eu acredito no potencial dos meus alunos, então eu tô lá sempre incentivando eles, apesar da idade. Eu tinha um aluno, tenho ainda, né? O seu Romeu, é que agora ele não tá fazendo natação mais. Mas ele entrou pra fazer aula de natação comigo com 82 anos. Caramba, e massa. ele nadava melhor Que o Miau. Meu Deus. E a filha dele fazia natação junto, gente, ele dava um baile nela, assim. Então, não é O Biel idade, já né? tá afogando fora da piscina já. Eu vou começar a repensar a participação dos participantes aqui. Colocar separado, tá ligado? A mensagem da Tati é o seguinte, que assim como um Pokémon, Olha você aí. pode evoluir. Entendeu? Mas ele tá evoluindo, ele tá indo bem. Agora ele já tá nadando 700, gente. Pra quem nadava 200 e saía de lá achando um máximo, sabe? Agora ele tá nadando 700. Olha aí. Ontem ele nadou 700, quase morreu, porque eu dei treino de... Não sei por que vocês não gostam de treinar perna. E aí eu dei exercício de perna na piscina e ele saiu de lá tremendo na base, mas tudo bem. Melhor maneira de falar para um homem treinar a perna é falar que é o seguinte: o principal para você ter um abdômen bonito é treinar a perna. Não adianta, você pode fazer abdominal o que você quiser, cara. Não vai ter. Não, e aí fica parecendo um homem coxinha, né? Largo em cima e fino embaixo. Fica a coisa mais linda do mundo. É o famoso amigo correto. É o Sabirila, né? O perna de sabiá e braço de gorila. Caraca, velho. Cara, por favor, faça isso dando AI, cara. Pra gente poder ver o Sabirila. Nova espécie encontrada. Meu Deus. Camila, deixa o seu recado. Depois de tudo isso, gente, obrigado. Foi maravilhoso participar com vocês. Mia, obrigado por me chamar de novo. Toda vez que você me chamar, você pode ter certeza que eu tô aqui. E uma boa noite pra vocês, ouvintes.
ou boa tarde, ou bom dia. É o recadinho de sempre, pessoal. Se você gostou desse episódio, compartilha aí nas suas redes sociais, marca todo mundo aqui que tá participando também. Segue o Incontroverso, porque, cara, se vocês pensarem em um podcast que trabalha muito bem com filmes, vocês não ouviram ainda o Incontroverso, que ele é acima disso. Então, cara, ouçam, acompanhem, façam a maratona. Eu dou uma dica, se você tá com dúvida de algum episódio que você quer ouvir, comece pelos top 15. São excelentes, cara. Inclusive, Miel esteve lá conosco recentemente no top 15, né, Miel? Sim. Era de catástrofe. Mas, cara, todos são excelentes, velho. Então, é isso, pessoal. Sem mais recados por aqui. Até semana que vem e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu.